Olá, estamos começando aqui do Limão uma Limonada, mais um episódio do nosso podcast de uma pessoa que começou do zero e fez sucesso. E hoje estamos recebendo aqui o deputado estadual Lídio Lopes, que veio lá de Iguatemi, começou a trabalhar muito novo. E é um prazer, deputado, estar te recebendo aqui no Limão, do Limão uma Limonada, um podcast que começou há não tem muito tempo, mas que a gente quer mostrar para as pessoas que mesmo com uma pequena oportunidade, ela pode chegar muito mais longe do que o próprio sonho dela, né? Consegue imaginar. E a gente fala muito isso na Bíblia também, né? Que Deus tem os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. E o senhor saiu de Iguatemi e hoje é um deputado estadual, 4º mandato, com uma carreira de sucesso, advogado, concursado no Tribunal de Contas. Como que isso começou? Então, a primeira pergunta eu quero saber, pessoa física, quem que é o Lídio Lopes? Tá, Figueiredo, muito obrigado aí pela oportunidade de poder participar do seu programa. Era desejoso de participar aqui do programa do Limão, uma Limonada. É uma satisfação de poder estar aqui com vocês, falar com o seu público e poder falar um pouco do Lídio Lopes. O Lídio Lopes é uma pessoa simples, veio de uma família simples, família de 11 irmãos. Meus pais eram pessoas muito simples, tiveram uma vida bem pacata na cidade de Iguatemi. Eu sou oriundo de Iguatemi e foi ali que eu cresci. Foi ali que eu cresci trabalhando, era uma família onde meu pai era o provedor de tudo, então desde cedo a gente aprendeu a trabalhar, porque eram muitos irmãos e todo mundo, a gente tinha uma regra, trabalhava, arrecadava e trazia para minha mãe. Meu pai, por um período, ele trabalhava fora, porque ele trabalhou no grupo dos Correios, então a maioria do tempo ele ficava fora, e onde era lotada a cidade, que era lotada da região, e a gente vinha então, e final de semana eu ia às vezes com a minha mãe visitá-lo, às vezes ele vinha para Iguatemi, mas a gente trabalhava e todo o recurso que a gente conseguia arrecadar, a gente trazia para minha mãe. E quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente pedia para ela um vale, né, para ela arrumar um vale para a gente poder sair. Mas uma vida muito gostosa, uma família, a gente aprendeu, meu pai ensinou para a gente os princípios familiares, que a família era o berço de tudo. Então, desde as refeições ele prezava muito isso. Ele sentava na mesa, na cabeceira da mesa, minha mãe do lado, e ele fazia todos os filhos sentarem à mesa, do mais velho para o mais novo, porque ele falava que o momento da refeição era um ato sagrado da família. E foi assim que eu cresci. Cidade do interior que você produzia tudo para comer, tudo tinha muita fartura na época, mas tudo era grande volume. Uma família de 11 filhos, então tudo era comprado de saco. Era saco de feijão de 60 quilos, era saco de arroz, era saco de açúcar. Açúcar também vinha ensacado nos sacos brancos. A gente produzia, criava porco no quintal, matava aquele porco, e fritava a carne, já deixava na banha. Então, era uma vida muito simples, mas muito gostosa, a convivência nossa. Apesar de ser uma família de muitos irmãos, era muito harmonioso. A gente dividia os quartos entre 2, 3 irmãos, dormia, tinha os quartos das mulheres, os quartos dos meninos, então era muito gostoso isso, dessa simplicidade, né? Naquela época, cama de colchão de mola, que era aqueles colchão simples que existia, né? Que a gente fazia, umas cabeceiras toda arredondada que vinha. E assim foi a vida do Lídio Lopes. Comecei a trabalhar muito cedo. Na minha cidade, com 9 anos de idade, eu era engraxate na cidade. Depois, era uma cidade que tinha muita madeireira, né? Muitas serrarias. Iguatemi teve um volume muito alto, chegou a ter 30 e poucas serrarias na cidade. Porque naquela época você vinha de Iguatemi, por exemplo, a Dourados, era mata fechada. Às vezes árvores que precisavam 2, 3 homens para abraçá-la. Então tinha um volume de madeira muito forte. E começou a vir muita madeireira, né? Empresários que vinham de São Paulo, do Paraná, para abrir serrarias em Iguatemi. Depois da minha fase de engraxate, com 10 anos eu fui trabalhar como mensageiro de posto telefônico. Às vezes as pessoas perguntam, o que é mensageiro de posto telefônico, Lídio? E eu cheguei aqui no seu programa e eu me remeti à minha infância, esse período que eu trabalhava, porque eu vi aqui exatamente um telefone. Então, para quem não conhece, esse era um telefone originário. Ele é pesado, isso aqui é mais do que uma arma. E na minha cidade, então, meu irmão era prefeito da cidade, ele comprou uma mesa telefônica. O que era a mesa telefônica? Era um telefone desse que você tinha na sua casa, você levantava ele do gancho. Quando você levantava ele do gancho, tinha uma telefonista lá na central que já atendia. Alô, quero falar na casa do Otávio Figueiredo.
Então ela pegava um plug e colocava lá na mesa, lá no número da sua casa, e ela com a manivela chamava e você atendia lá do outro lado, já conectado com quem estava aqui. Então esse era o sistema de telefonia que começou em Iguatemi. Com o passar dos dias, eles montaram então uma torre de telefonia para serviço interurbano, e aí montaram um PS, que era um posto de serviço. E aí, junto com onde estava essa telefonia local. Então alguém ligava de fora, como tinha muito empresário, às vezes a esposa ligava lá da sua cidade, lá do Paraná ou São Paulo, e falava, quero falar com fulano de tal. Alguém tinha que ir lá levar esse recado para ele. Então eu era o mensageiro do posto telefônico, a telefonista anotava o recado e dizia, olha, sua esposa ligou, vai retornar daqui 1 hora a ligação. Então eu ia lá na madeireira, levava lá aquele recado para ele, falava, sua esposa vai daqui 1 hora, ela vai ligar para o senhor. Então ele tinha que estar numa hora, ele tinha que estar lá no posto telefônico, porque ela ligava, ele entrava numa cabine e atendia aquela ligação. Isso era ser mensageiro de posto telefônico. Legal. E aí depois eu fui trabalhar então como pichador de taco. Também as pessoas perguntam, o que é ser pichador de taco? Já gerou essa curiosidade em você, não gerou? Já, inclusive antes do senhor chegar, eu pesquisei até no ChatGPT e não achei o que é pichador de taco. Se vocês se lembrarem, como eram aquelas fases de muita madeira, hoje tem uma dificuldade de madeira. As casas os pisos das casas eram aqueles taquinhos, Sim. que eles iam montando ali como um quebra-cabeça, né? E fazendo os tacos. Esses tacos, para serem assentados, tinha que passar nele um piche, um pedrisco bem pequeno e 2 preguinhos em L, assim, que é onde fincava. Então, o pedreiro vinha, fazia a contrapiso ali, a massa, aí vinha com aquelas pecinhas fazendo aqueles encaixes, aquele quebra-cabeça, sentando aqueles pisos. Então, eu era o menino que ia nas obras, pegava de empreitada para pichar aqueles tacos. Então, a gente pegava, derretia o piche, colocava numa lata, derretia o piche, aí, como se fosse um taquinho assim, colocava. O taquinho tinha um formato no celular. Aí você pegava um taquinho, colocava lá no piche, passava um no outro e já batia no pedrisco. E depois você então colocava os preguinhos e ficava pronto para o pedreiro ir sentar. Então a gente pegava de empreitada para ser o pichador de taco, porque isso tomava muito tempo. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Aí eu já tinha 11 anos. 11 anos? Aí já levava muito tempo, então o pedreiro não gostava de fazer isso. Então eles empreitavam aqui nas obras para a gente poder fazer. E eu fiz várias obras, isso em Iguatemi, até então que eu fui trabalhar de carregador de pó de serra na serraria. Né? Tinha várias madeireiras, tinha uma serraria que ele tinha 3 serrarias lá, que era uma serraria muito conhecida, chamada Tórmina, que eram 3 irmãos que eram donos, proprietários da serraria. E eu fui trabalhar lá, carregando pó de serra para o caldeirista. Às vezes eu estava nas minhas caminhadas por aí, e nas minhas falas, quando eu falo que carregava pó de serra em serraria, que fui engraxate, os meus assessores falavam assim, um com o outro, falavam, o deputado deve falar isso para tentar comover as pessoas, né, sensibilizar, para dizer que ele foi carregador de pó de serra. Aí foi uma curiosidade bem interessante. Um dia eu estava em Iguatemi numa campanha, fazendo uma caminhada no comércio, quando cheguei lá na ponta, no bairro da Vila Rosa, chamado lá na cidade, estava um senhor sentado na calçada, assim, eu cheguei para cumprimentá-lo e falei, ô, seu Leôncio, quanta honra rever o senhor, cumprimentar o senhor aqui. Ele virou e falou, honra é a minha. Falar que o menino que carregava pó de serra para mim colocar fogo na caldeira da serraria, hoje é um deputado estadual. Eu fico até arrepiado. Aí meus assessores falaram, é verdade, rapaz, ele fazia mesmo. Então eu nunca me envergonhei das minhas origens, do meu passado, do que eu fiz. Foi assim que eu fui trabalhando, Deus foi me oportunizando. Eu queria então estudar, queria buscar oportunidade, vim então para Campo Grande. Meu primeiro emprego em Campo Grande, aqui, foi como empacotador, entregador de supermercado, naquela bicicleta cargueira, a gente saía entregar as compras. E eu trabalhei como empacotador na rede do Supermercado Soares. Eu lembro. Você lembra do Supermercado Soares? É do seu tempo ainda, não? Tinha um na esquina da casa da minha avó, no Antônio Mário Coelho com a 14, na esquina de cima com a Mato Grosso. Tinha um Soares ali. Eu ali. trabalhava na loja, isso que era a loja que ficava aqui na Mato Grosso, Avenida Mato Grosso, entre a Calojas e a 14, próximo do Colégio Dom Bosco. Essa mesmo. Minha avó é na 14 com o Antônio Mário Coelho, ali na rua de baixo. Foi ali que eu trabalhava. E o gostoso disso tudo é que a gente hoje tem um grupo de ex-funcionários da rede Supermercado Soares. Olha só. Então eles sempre me convidam, uma vez por ano tem uma festa de confraternização e a gente vai lá, participa, está com eles lá. Essa é a minha história.
Aí eu comecei trabalhando, entrei então no Tribunal de Contas, comecei primeiro, a minha entrada no Tribunal de Contas, porque era de menor, eu entrei com 17 para 18 anos, entrei como office boy, e aí logo já me chamaram para uma promoção, daí já fui trabalhando ali dentro, fui trabalhar como revisor de debates, onde tudo fazia revisão, um setor que onde tudo que saía das sessões do tribunal passava por esse setor para revisar, para publicação no Diário Oficial. Então foi ali que eu comecei, e aí fui ser agente administrativo no Tribunal de Contas. Com o advento da Constituição de 89, eu passei a ter fazer parte do quadro efetivo do tribunal, e aí fui prestando concurso para assistente administrativo, para técnico de auditoria, e assim a gente foi trabalhando no Tribunal de Contas. E o direito? Que horas que o direito entrou nessa e aí, na sua vida? aí interessante, eu me realizava e a minha paixão era ser médico. Eu queria fazer medicina. E aí quando eu me preparei para medicina, fazendo pré-vestibular, me preparando no terceirão, a gente tinha um grupo de estudo para prestar, e eu fui prestar vestibular, e eram poucas vagas, e eu passei, faltando na segunda chamada, faltando 3 vagas para entrar no curso de medicina. E eu não consegui, naquela época, os vestibulares eram unificados, as escolas particulares, as faculdades federais eram tudo numa data, as estaduais eram tudo numa data, então você tinha a oportunidade de prestar um vestibular em cada faculdade, né? Porque não era aberto como hoje. E aí eu não consegui passar naquele vestibular, fiquei por 3 vagas para medicina, mas passei na particular para direito. Na época eu passei na FUCMAT e passei na Socigran, que era a Faculdade de Dourados, e optei fazer pela Socigran, mais conhecido, o corpo docente, na época, e fui fazer, então, foi que o direito surgiu na minha vida, e aí então me formei, voltei para Campo Grande, comecei a advogar, advoguei por 25 anos, como advogado criminalista, e assim Deus foi me abençoando. Deputado, eu gostaria de saber, assim, se quando o senhor estava em Iguatemi, criança, começando a trabalhar, o senhor imaginava chegar onde o senhor chegou? Não, a gente sonha, né? Mas muitas vezes, quando criança, você sonha, você não imagina onde você consegue chegar. Mas quando eu vim para Campo Grande, eu vim em busca de sonhos mesmo, de buscar oportunidades. E as oportunidades foram surgindo na minha vida. Meu pai dizia para mim o seguinte: tem uma frase, Otávio, que eu carrego de berço, que meu pai me ensinava desde menino. Ele falava: na vida, você sempre procure andar com as mãos estendidas para ajudar alguém. Porque um dia elas podem estar estendidas precisando de ajuda e você vai encontrar alguém que vai estender as mãos para te ajudar. E por que eu falo isso? Porque meus pais eram pessoas muito simples, mas com um coração gigante. Se chegasse alguém precisando de alguma coisa, se fosse necessário tirar a camisa dele para ajudar alguém, ele tirava e ajudava. Tanto que a minha cidade na época era uma cidade pequena, não tinha PACs, não tinha funerária, nada que foi surgindo. As pessoas morriam, eram envoltos às vezes numa rede, num lençol, era sepultado no chão, aquelas covas de 7 palmos, né? Como tinha muita madeireira, meu pai ia lá na serraria, buscavam umas madeiras finas, aparelhadas, ele pedia para aparelhar e ele empilhava no fundo de casa, um depósito que ele tinha, de madeira que ele fazia no fundo de casa. Aí quando morria alguém, eu ia com ele lá, media a pessoa, o defunto. Nossa. E aí eu vinha com ele, cortava as madeiras, a gente fazia o caixão, né, pregava ali, e aí eu com a minha irmã caçula, a Sueli, a gente forrava aqueles caixão, aqueles tecido roxo caixão, né, que tinha um martelinho que eu pregava com percevejo, taxinha, e a gente podia, então fazia. E meu pai dizia o seguinte: se a pessoa não teve uma vida digna, pelo menos te dá um sepultamento digno. Olha. Era sepultado num caixão, né, para ter uma vida. E foi assim que eu cresci. E eu falo que o dia que a minha irmã foi empossada como diretora-presidente do Hospital do Câncer, na fala dela no Hospital Alfredo Abrão, na minha fala eu disse: olha o que Deus fez. A gente que estava lá ajudando as pessoas, forrando o caixão para fazer um sepultamento digno das pessoas, Deus nos honrou e nos abençoou. Hoje eu estou como deputado e você hoje é presidente de uma instituição, né, sem fins lucrativos, uma instituição que você não é remunerada de nada, Que salva mas vidas com o todos os coração de dias. fazer o bem, que é o Hospital Alfredo Abrão, que atende hoje 73% da oncologia do Mato Grosso, é atendido no hospital e atendido por excelência. Então, é assim que Deus foi nos promovendo e nos dando oportunidade. Eu falo que eu sou uma pessoa que
Quando as portas foram surgindo e me dando oportunidade, eu procurei não perdê-las, procurei sempre agarrar com as duas mãos para poder trabalhar. Foi assim, quando eu entrei no tribunal, eu agarrei com as duas mãos a oportunidade de poder servir as pessoas, de poder trabalhar e poder fazer um melhor naquilo que eu me dedicasse em fazer. Foi assim que eu sempre procurei fazer. Em todos os lugares que eu ocupei alguma coisa, que eu ocupei algum espaço, eu sempre procurei fazer o melhor, me dedicar para ser o melhor, para poder atender e ser uma pessoa que se dedica em busca de algo que vai te dar um crescimento espiritual, um crescimento na prática de como poder servir. Então, eu vi que o senhor falou bastante do pai do senhor. Qual a maior lição que o pai do senhor deixou para o senhor na vida do senhor? Rapaz, vou falar uma coisa. A minha maior experiência foi da minha vida quando meu pai fez 80 anos de idade. Por que eu vou te falar isso? Meu pai era uma pessoa muito séria, honrada, honesta, mas ele era linha dura com a gente. Às vezes a gente não sabia do nada, apanhava por nada, né? Às vezes você ficava questionando. E certa feita, na minha cidade, tinha 3 bolichos que a gente fala, que era 3 mercadinhos, 3 mercearias que a gente chamava de bolicho na época. E eu tinha o hábito de comprar lâmina para ele. Meu pai fazia barba, aquelas lâminas, não é hoje que se prestou barba. Tinha aquele aparelho de barbear com uma lâmina mesmo. E aí eu levantava 4h30 da manhã, acendia o fogo, colocava água para esquentar, preparava o chimarrão dele, e aí ele ficava sentado na mesa, sintonizando o rádio para ouvir as notícias. Aqueles rádios que sintonia, ficava chiando ali, tinha uma antena lá fora, que sei lá, arrumava a antena, e aí você trazia ali, e ele ficava ali sintonizando e eu ia servindo o chimarrão para ele. E ficava ali do lado dele, ouvindo. E daí eu já saía, já ia tratar as galinhas, debulhar milho, tratar as galinhas. Era uma vida bem simples, mas uma vida gostosa. E aí eu tinha uns 9 anos de idade. Meu pai, me lembra que ele pediu para mim comprar lâmina de barbear. E aí eu saí correndo. E ele falava assim, um pé lá, outro aqui. Quer dizer, para ir rápido. Mas tinha que verificar o preço, onde é que era mais barato. Então eu fui lá, olhei nos 3 boliches, onde era mais barato, e comprei e tal, e vim. Quando eu cheguei, que eu entreguei para ele, eu levei um safanão. Ele achou que eu demorei muito. Eu levei um safanão, assim, aí eu caí, e eu saí, sentei embaixo de um pé de manga. Aí eu falei, não, faço as coisas tudo certinho, ainda apanho, né? Eu vou embora de casa, né? Que eu acho que toda criança, é uma coisa que toda criança tem um negócio desse, né? Verdade. Às vezes a moça falou que acha que vai embora, que lá fora vai ser melhor. Falei, vou embora de casa, vou ficar aqui apanhando. Aí depois eu pensei, mas vou para onde? Né? Aí pensei, tem um tio meu que mora lá em Campo Grande. Aí se eu for lá, meu pai vai descobrir que eu tô lá, vai lá me buscar e vai me bater mais ainda, né? Melhor ficar aqui mesmo, tá? Fiquei quieto, me acomodei. E aí eu tinha um amigo meu que morava vizinho da minha casa. O pai dele era o ministro da Eucaristia, auxiliava o padre. E ele era muito carinhoso com o filho dele, né? Esse amigo colocava ele no carro, no colo, conversava, e meu pai não fazia isso. Às vezes chegava algum menino, o pai de alguns meus amigos em casa, e falava assim, olha, meu filho passou direto, né? Meu pai, parabéns pro teu filho e tal. Eu chegava em casa, pai, olha, passei direto. Ele falava, não faz mais do que obrigação, né? Porque era costume dele dizer pra gente. Sempre era uma forma que eles tinham de cobrar da gente cada vez mais, né? Para a nossa dedicação. E aí aquilo ficou na minha mente, que eu queria que meu pai fosse igual o pai do meu amigo, que era o Charles, que era meu amigo, que o pai dele colocava no colo, conversava, e o meu não fazia isso. Eu falava, eu queria que meu pai fosse o pai do Charles. E as coisas foram passando. E uma noite, anoiteceu, e o pai do Charles tinha um comércio na cidade, e ele anoiteceu e não amanheceu na cidade. Ele deu balão em todo mundo e foi embora. Foi embora. E aquilo causou um choque. E aí, na festa de 80 anos do meu pai, foi aberta a oportunidade para os filhos falarem e pedirem para mim fazer uma fala para ele. Eu contei exatamente essa história para o meu pai. Essa história do dia que eu queria ir embora, que depois eu queria que o pai do Charles fosse meu pai. E aí eu disse para ele, pai, eu queria exatamente que o senhor fosse o meu pai. Por quê? Porque eu nunca vi o senhor sendo desonrado. O senhor era um homem honrado, um homem simples, mas honrado, sério, honesto,
que está deixando um legado para nós. Eu nunca vi alguém bater na porta de casa para cobrar o senhor. Eu nunca vi alguém bater na porta de casa para falar alguma coisa a seu respeito, pela honradez que o senhor tem. E essa honradez o senhor transmitiu para nós. E eu me sinto honrado. Eu queria exatamente que meu pai fosse o senhor, e não o pai do Charles. Então isso é a história do meu pai. É o legado que ele deixou para mim, para os meus irmãos, para minhas irmãs. Uma história de honradez, de dignidade, de pessoa séria, sabe, que realmente transferiu para mim um legado. E esse legado eu procuro carregar todos os dias, porque ele sempre dizia para mim o seguinte: meu filho, na vida, alguém vai te pedir alguma coisa. Aí você pensa, pensa de novo e repensa. Ninguém te obriga você a prometer nada. Agora, se você prometeu, você é obrigado a cumprir. E a tua palavra tem que valer mais do que um risco no papel. Se o homem não tiver palavra, não é um risco no papel que vai fazer a diferença, que vai fazer manter. E é isso que eu carrego até os dias atuais. Eu procuro, quando eu empenho a minha palavra, eu preciso cumprir a minha palavra. Então, não é uma assinatura no papel, mas é a palavra. É isso que eu carrego de legado dos meus pais. Muito bom, deputado. Realmente a gente vê que foi uma criação simples, mas uma criação muito feliz, né? Com uma família, e a gente vê, eu que tenho a oportunidade de acompanhar a família do senhor, vejo que o senhor conseguiu transmitir também para os filhos, né? Essa honradez, essa forma de caminhar, de seguir a vida. E eu vejo também que o senhor, em tudo que faz e tudo que fala, leva a palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé e, pelo que eu entendi, a família do senhor já era uma família cristã, mas não era evangélica, os pais do senhor não, o senhor hoje é evangélico, em todos os discursos o senhor fala a palavra de Deus. Eu queria entender um pouquinho sobre essa fé, de onde que ela veio, e como o senhor sabe, eu já falei para o senhor, é uma fé tão forte que a sua fé e da sua família conseguiu transformar a minha e fazer eu buscar algo que eu não tinha antes, que hoje eu tenho, que transformou a minha vida também. Então, gostaria de, como eu fui abençoado com isso, também que o senhor falasse um pouco sobre isso para quem está assistindo a gente agora. Otávio, eu vim também de um lar cristão, né? Minha mãe era uma mulher muito dedicada à igreja, ela fazia com que a gente passasse por todos os princípios. Eu vim da família católica, fui coroinha de padre, né? Quando morreu o Papa João Paulo, era eu que fui lá chacoalhar o sino da igreja, eu que subia lá para, Olha só. né, nas histórias. E aí, então, vim numa família, minha família, a grande maioria dela é uma família católica, mas católico praticante, muito envolvido, né, na evangelização, meus irmãos, minhas irmãs. E foi assim que eu fui galgando. Passei por todos os princípios, batismo, crisma, primeira comunhão, crisma. Então, sempre eu segui muito isso. Quando eu fui fazer faculdade, que eu optei ir para Dourados, fazer faculdade em Dourados, eu indo ali, quando eu cheguei perto da Vila São Pedro, eu parei o carro e me deu uma crise de choro desesperado. Chorava compulsivo. Falei, o que eu estou vindo fazer aqui numa cidade que eu não conheço ninguém, né, que não tenho familiar, mas estou vindo fazer faculdade, né, sozinho, né, sendo que lá em Campo Grande estou lá, minhas irmãs já estão juntos e tal. Foi tão interessante que na primeira semana de aula da faculdade, entrou o presidente do diretório acadêmico na sala, era uma quarta-feira, a gente começou a aula na segunda, e ele entrou e falou, olha pessoal, eu vim aqui convidá-los, sexta-feira é abertura do ano letivo, nós vamos ter uma missa aqui. E uma jovem lá na sala levantou a mão e falou, olha, eu sou evangélico e eu queria uma oportunidade também. E ele falou, pois não, pode vir, aqui eles terão uma oportunidade. Mas aquilo me gerou uma curiosidade, eu falei, que menino petulante, né? Aham. Todo mundo católico aqui da igreja e tal, e eu queria pedir uma oportunidade. Mas aquilo me gerou uma curiosidade muito grande. Então, eu aguardei sexta-feira, assisti a missa toda, acompanhei, mas eu queria saber o que ia acontecer com aquele pessoal. Aí aquela menina chegou com um grupo, né? Fez uma leitura da Bíblia, deu uma palavra rápida, era um louvor, mas naquela palavra Deus falou comigo.
Olha só. de maneira diferente. A palavra me tocou de maneira diferente. Eu fui parabenizá-los, tal, né, pela iniciativa de estar lá. Eu falei, acho que é interessante isso, né, buscar a oportunidade de poder falar de Jesus. E eles me convidaram, então, para ir à igreja. Eu nunca tinha sido convidado para ir numa igreja evangélica. E eu comecei. Então, eu ia à missa, depois da missa eu ia lá, mas quando eu chegava, eu estava quase do meio do culto para o final. Tal. Às vezes pegava a palavra para o final. Um dia eu resolvi ir assistir o culto inteiro. E quando eu fui assistir o culto, Deus falou tremendamente comigo. Como me dei por conta, eu estava já na frente do púlpito, me rendendo a Cristo, né? E a partir dali eu comecei a ter uma vida com Jesus, né? Realmente eu passei por um ato de transformação de vida, de mudança de vida, uma mudança radical da minha vida, né? Então, eu era pessoa que era muito da noite, de festa, né? De beber e tal. E depois chegava em Sei casa, bem como é isso. chegava em casa às vezes, né? Já alterado, sozinho, né? E aquela solidão terrível, não tinha amanhecido de dor de cabeça, com dor de cabeça, na verdade. E eu falava, mas o que vai me levar a isso? Eu vim para cá para estudar, vim para cá para me formar, ser um profissional. Eu preciso ter uma mudança de vida. E foi quando me encontrei com Cristo e realmente tive uma mudança radical na minha vida, né? E vi Deus me abençoando, né? E de lá para cá Deus me abençoou de maneira tremenda, né? Que eu tenho uma família abençoada, uns filhos abençoados, né? E eu sou apaixonado por Jesus, sou um evangelizador nato, sou apaixonado em falar de Jesus nas, né, com cruzadas evangelísticas, com na evangelização. Então, é o que faz o diferencial hoje da minha vida em poder continuar servindo a Jesus. E alguma vez o senhor pensou em desistir Da vida, de, da marcha com Cristo, da caminhada com da Cristo? caminhada com Cristo? Teve alguma dificuldade? Porque eu te pergunto como iniciante na fé, vamos dizer assim. E às vezes as coisas, quanto mais coisas você vai fazendo as coisas certas, vai fazendo, e as coisas vão dando errado, aí começa às vezes a questionar. Ô Deus, poxa, agora que eu estou fazendo tudo certo, o senhor me manda essa? Então, alguma vez aconteceu isso com o senhor e o que fez o senhor continuar? Otávio, viver com Cristo, a gente passa por mais dificuldade. Porque o caminho é estreito, irmão. Então, o que acontece? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E vocês vão vencer também. Amém. E Jesus não disse para nós que nós não teríamos provações nenhuma. Ele não disse, ó, vem e segue-me que vocês não terão mais nada, problema nenhum, a vida de vocês vai resolver. Senão seria muito fácil, muito comum. Todo mundo vinha querer servir Jesus, não teria mais problema nenhum, né? Ao contrário, quanto mais nós andamos com Cristo, mais somos provados, né? Nós estamos na Bíblia que tudo é provado, né? É como ouro provado no fogo. Como você pega um ouro bruto, vai lapidando, vai provando, vai derretendo e vai provando para ele ter o ouro do melhor quilate refinado. Assim é a vida do cristão. Quanto mais você é provado na vida, mais você vai sendo lapidado diante de Cristo. E com isso a tua fé vai aumentando, a tua força espiritual vai aumentando para você conseguir continuar seguindo essa jornada e vencer. Os obstáculos não são fáceis. E às vezes os enfrentamentos, os desafios, os ataques vêm de quem você menos espera. Por quê? Porque o inimigo, nós temos um inimigo, e esse inimigo espiritual que nós temos, ele usa exatamente as pessoas que nós não imaginamos. Porque quando o ataque vem daqueles que são os seus adversários internos, você está pronto para ele, você está preparado para ele, não é verdade? É verdade. Quando vem das pessoas que você menos espera, aí que vem realmente a tua prova. Aí que você tem que ver quanto que você está preparado, quanto que você está firme com Cristo. Porque quando nós olhamos para o Calvário, enxergamos Jesus no Calvário, a nossa fé é fortalecida. Nós não andamos com base nas pessoas, nós andamos com base em Cristo. E aí, nosso foco é a cruz do Calvário. Quando nós olhamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vale a pena continuar seguindo, remando e vendo que nós não passamos nada. Só essa resposta aí eu acho que já valeu o podcast todo, porque realmente é uma grande dificuldade que o cristão tem, principalmente aqueles que são novos na fé, né? Eu mesmo, às vezes, passo algumas coisas, você começa a falar, mas Deus, por quê? E é realmente isso que o senhor falou, né? Se a gente começar a olhar que realmente Deus não falou pra gente, ó, que vai ser fácil, mas a gente tem que saber que no final que vai dar certo, que ele vai estar sempre do nosso lado, né? O gostoso é o seguinte, é que você vai passando e assim, às vezes
os maiores problemas que você enfrenta são de dentro da igreja mesmo. Né? Aí você fala, volta para a igreja, não vai ter isso, são irmãos, são isso, aquilo. Nada, os ataques são às vezes igreja. Sim. Porque, querendo ou não, nós andamos uma vida por fé, uma vida com Cristo, mas nos deparamos com pessoas humanas, seres humanos. E os seres humanos são cheios de vaidades, outros são cheios de maldades. Tem as pessoas que se convencem, mas não se convertem. Se convence que Cristo é melhor, que a palavra, vão lá, mas não se convertem a Cristo. Então, muitas maldades continuam, os corações continuam impuros, né, de poder fazer e praticar maldade. E aí vem os enfrentamentos. E Deus precisa estar nos justificando a cada dia. Então, Deus vai justificando a gente, vai honrando a gente e as coisas vão acontecendo. Não é verdade? Sim. Às vezes a pessoa me pergunta assim, mas deputado, você sofre tantos ataques, você não responde para ninguém. Eu falo, responder por quê? Né? Eu aprendi na vida que a gente tem que brigar com aquilo que está para cima da gente, né? E a gente tem um enfrentamento espiritual muito grande. Deus que nos justifica, é Ele que vai nos honrando. E aí eu não fico respondendo para ninguém, eu vou judicializando, que é muito mais fácil. Sim. Eu judicializei, a pessoa tem que ir lá e provar do que ela está dizendo comigo, com relação a mim, é uma verdade, né? Do que eu ir lá me defender e falar que não é. Essa semana mesmo foi tão interessante. O meu advogado foi lá e falou, deputado, preciso da sua conta, porque eu preciso acreditar que na sua conta uma indenização que o senhor ganhou numa das ações contra esse jornal que produz fake news contra o senhor. Eu tenho 8 ações, contra ele ganhei um valor muito bom. Então, para mim é isso. E o que eu vou fazer? Vou doar isso para uma entidade, vou lá atender uma entidade. Eu não estou com ações para poder eu ganhar dinheiro. Ao contrário, para mostrar para as pessoas que o que elas falam são inverdades e praticam inverdades. E às vezes nós precisamos judicializar para mostrar que o que nós estamos falando é uma verdade e o que nós estamos fazendo é uma verdade. Então, é isso, é ser cristão, é isso, é andar uma vida cristã sabendo, não, o cara falou de mim, eu não vou sair dando porrada no cara porque o cara falou de mim, não é verdade? Jesus não disse assim, te deram um tapa, ofereça o outro lado, não é verdade? É isso. Nós não estamos preocupados em sair com a força física, nem sair rebatendo ninguém, né, como humano. Nós oramos e Deus é que nos justifica, Deus nos representa, acima de tudo, nos justifica e nos honra. É isso, é a vida. Um momento você perguntou para mim, escuta, você sonhou quando era menino projetar, chegar onde chegou? Não, mas lógico que a gente tinha sonhos. A gente tinha sonhos de buscar alguma oportunidade. Assim como eu tive uma oportunidade uma vez, eu queria fazer um curso de especialização. Eu tinha um colega meu que tinha ido estudar nos Estados Unidos. E eu queria fazer um curso de especialização nos Estados Unidos. Eu não tinha pai rico para bancar isso. E eu fui para lá. E fiquei 6 meses fazendo um curso. E aí fazia o quê? Eu trabalhei. Primeira semana que eu cheguei lá, né, eu fui lá num local onde tem brasileiro, tinha uma quitanda lá, né, vendendo produtos brasileiros, e ficava uma lista lá de empregos. Você listava, aí ele ia indicando para alguém, né? Olha só. E aí o cara me chamou, um cara lá de Curitiba, ele tinha uma van e ele fazia entrega de móveis, aqueles móveis antiquados, sabe? E lá nos Estados Unidos, você sabe, quando a pessoa tem dinheiro, é exatamente isso. É pelo carro dela e pelos móveis, pela mobília da casa. São mobílias de século XVIII, século XIX, XVII, entendeu? E aí eu fui trabalhar como entregador com esse cara. Trabalhei uma semana. Aí me ligaram de novo oferecendo uma vaga no restaurante. Daí eu fui trabalhar no restaurante, daí eu já era mais fixo. Eu trabalhei 36 dias lavando louça no restaurante. E aí depois eu fui promovido, porque daí eram 3 sócios do restaurante, o chefe de cozinha era um salvadorenho, e ele brigou com um dos donos, e aí eles chamaram um americano para ser o chefe de cozinha, e eu cheguei a pedir uma oportunidade para ele. Falei, queria ter uma oportunidade, aprender alguma coisa. E ele colocou então para fazer a salada do restaurante, falou, eu te dou 30 dias para você aprender. Eu peguei o cardápio deles, transcrevi, traduzi ele, coloquei na parede assim, e numa semana eu estava com expertise em fazer salada. Tanto que quando eu fui lá, às festas, chamado pare nos restaurantes, às vezes eu fazia, e as pessoas vinham lá perguntar quem que fazia a salada, tão bonito Olha que só. achava e tal. E aí o cara me chamava de Brasil. É o Brasil, é o Brasil. E eu trabalhava. E aí naqueles momentos ali que eu estava lá, às vezes lavando louça, eu estava lá trabalhando, manipulando, fazendo alguma coisa, eu vou voltar para o meu país e eu vou ser alguém.
Eu vou buscar servir, poder ajudar as pessoas. E lógico que eu sonhava já lá em voltar para cá, ter um mandato um dia para poder ajudar as pessoas. Eu entendia que com o mandato eu podia servir as pessoas, podia ajudar as pessoas. E foi assim, então lá eu sonhava. Lá lavando louça ou lá cozinhando, fazendo salada, eu ficava imaginando meu retorno para o Brasil. Como é que seria? E o que eu poderia fazer? Entendeu? Entendi. E voltei. E assim Deus foi me abençoando. Deus foi abrindo as portas para mim. E aí cheguei onde eu cheguei hoje. Olha só, eu que te acompanho, sei do trabalho do senhor social. Vamos um pouquinho para esse lado agora, porque mesmo antes, né, de estar como deputado, estar como deputado estadual, o senhor já tinha vários trabalhos nessa área e me falaram que o senhor gosta tanto assim de ajudar a terceira idade por alguma coisa relacionada à mãe do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, porque eu achei interessante e eu queria saber o que é que a mãe do senhor conseguiu influenciar o senhor para o senhor cuidar tanto assim do idoso hoje, através do seu trabalho como deputado estadual. Minha mãe era uma pessoa extraordinária. Assim, uma mulher humana que ajudava muito, aconselhava muitas pessoas. Aconselhava os meus tios, que às vezes eram mais velhos do que ela. Ela sentava, conversava. E assim, a minha casa, final da tarde, tinha aquela rodada de chimarrão, né? Eles cultuavam isso, meu pai e minha mãe, tomar chimarrão. E aí eu era aquele menino que ia lá, esquentava água. Hoje, antigamente, não tinha essa prática que tem hoje com a garrafa térmica ali, Aham. né, do lado, a pessoa servindo, não. Antigamente era na cuia de chimarrão, a água ficava em cima da chapa do fogão a lenha, e você não podia deixar a água ferver, e aí tinha que cuidar. Então você vinha, aquela roda ali de 8, 10 mulheres conversando toda a tarde, as comadres que falavam lá. Aham. E aí você tinha que ir lá na cozinha, encher um chimarrão, trazer, entregar para uma. Você ficava em pé esperando ela tomar, pegava lá, ia lá, enchia, vinha e servia a outra. Você não podia errar a sequência da roda e nem participar de conversa nenhuma ali naquela roda. Então Ah, você tinha que é? ficar ali nem se inteirar de assunto nenhum. Era a cultura que tinha antigamente, Aham. né? Então foi assim que minha mãe cresceu. E eu, então, trabalhava em Iguatemi, e quando eu fui trabalhar, já com 12 anos, quando eu saí da fase do entregador de pó de serra, com 12 anos, eu fui trabalhar numa loja de material de construção. E quando eu fui trabalhar, que era uma loja que meu cunhado abriu. E quando eu fui trabalhar nessa loja, bem na frente tinha uma outra loja de utensílios, tudo assim, tinha uma vitrine muito bonita. E todo dia eu saía, passava na frente, ia aproximando o Dia das Mães. Então eu namorava um presente ali. E aí quando recebi meu primeiro salário ali, eu corri lá, comprei aquele presente e escondi, deixei guardado, esperando chegar o Dia das Mães para eu poder entregar para minha mãe. Eu fui e levei. Naquela época era uma bandeja de vidro toda estampada, florida assim, e era minha realização pessoal entregar aquilo para minha mãe. Depois vim embora para Campo Grande. E aqui fui trabalhando, trabalhava aqui no mercado, essas coisas todas, não tinha. Quando eu entrei, que eu fui me promovendo no Tribunal de Contas, aí eu já tinha 17 para 18, com 18 anos, que eu fui com um cargo bom, eu estava com meus 18 para 19 anos, com um cargo bom, que eu fui receber o meu primeiro salário, eu falei, bom, agora minha mãe vai vir para cá, agora eu tenho um salário bom, vou poder levá-la no restaurante, jantar comigo, almoçar comigo, os meus pais, vou poder cuidar dos meus pais. Quando eu fui receber o meu primeiro salário bom para trazer a minha mãe para cá, minha mãe faleceu. Minha mãe teve um infarto fulminante, muito nova, Nossa. com 58 para 59 anos, muito nova, e aquilo me abalou de maneira terrível. E aí, aquilo ficou muito puro na minha memória. Então, o que eu faço? Dia das Mães, eu não consigo abençoar todas as mães, mas a gente junta um grupo de 800 a 1.000 mães na igreja, e eu me preparo durante o ano e vou comprando. Eu compro geladeira, eu compro pão, eletrodoméstico, compro aparelho de beleza também, é chapinha, é escova, é um monte Olha de só. equipamentos, né? Vou comprando, guardando. E aí, quando chega o Dia das Mães, então eu vou na igreja, né? Elas juntam lá as mães e a gente faz sorteios para poder abençoar as mães. Então, eu faço isso culturalmente já há anos, né? É uma forma que eu encontrei de poder abençoar as mães, assim como queria abençoar a minha. Não consigo abençoar todas. E no final, Deus me impulsiona, Normalmente,
as pessoas que vão lá, que ganham a geladeira, por exemplo, falam, olha, minha geladeira queimou, eu não tinha como comprar. É muito interessante isso, a gente ouve os testemunhos das pessoas. E no final sempre eu sou impelido a fazer um sorteio. Na hora, assim, Deus me impulsiona e eu sorteio um dinheiro lá, às vezes 200, 300, 500 reais. Mas interessante, que quem ganha aquele dinheiro, ela vem e fala assim, olha, era exatamente esse valor que eu estava precisando, porque eu preciso de tal coisa, tal conta, tal coisa. O Então, senhor leva a é muito, risca eu levo a risco isso. o que o seu pai falou para o senhor, que é sempre Exatamente. estender a mão, porque uma hora vai ter alguém que vai estender também para o senhor. E na vida do senhor, acho que deve ter acontecido isso bastante, né? Muito, muito. E é legal, porque eu sou uma prova disso, né? Do senhor ter estendido a mão. Na época, uma fase da minha vida que eu estava recomeçando, e eu tive a oportunidade de conversar com o senhor. Foi quando a gente se conheceu melhor e o senhor me deu uma oportunidade. Então, acho que é muito legal. Eu tenho muita gratidão nisso, também aproveitando aqui para dizer isso para o senhor. E o senhor tem uma história muito parecida com a minha. Quer dizer, na verdade, eu tenho uma história muito parecida com a sua. Porque o senhor foi candidato 2 vezes, parece, e não teve êxito, mesmo tendo muito voto, como aconteceu comigo, e o senhor não desistiu, né? Foi. Então, eu queria que o senhor faça um pouco desse passo a passo do senhor na vida pública. Como que isso começou? Foi em Dourados, eu acho, né? Foi. Se o senhor puder falar isso um pouquinho pra gente. Eu morava em Dourados, fazendo faculdade, e aí teve uma eleição municipal, eu era presidente do diretório acadêmico. E aí eu tive a oportunidade, tanto um acesso muito bom na igreja, quanto diretório acadêmico. E aí então eu fui convidado e eu saí candidato a vereador. Naquela época era interessante que tinha os showmícios, a campanha era muito feita no chão mesmo, na amizade. E aí eu ia no diretório do partido e perguntava, escuta, quantos votos precisam aqui, que você acha que precisa para se eleger? Falava assim, de 800 a 1.000 votos. Mas se tiver 1.000 votos, não, se tiver 1.000 votos, tem uma eleição garantida. Eu falava, então eu vou ter mandato. Ah, mas você vai ter 1.000 votos? Eu falava, 1.000 votos eu vou ter. E aí eu fazia campanha. Como é que eu fazia? Além de visitar os irmãos da igreja, o pessoal da igreja, eu ia num amigo meu, pegava e falava, me levem 10 amigos seus. Eu subia na garupa dele, visitava 10 amigos dele. Aí quando eu chegava lá no 10º, era o Otávio. Otávio, me levem 10 amigos seus que não sejam os mesmos que o João me levou. Aí eu ia outros 10 amigos seus. E assim eu ia percorrendo porque era você me apresentando, Sim. entendeu? E eu fui e pedindo voto para mim. E eu fui crescendo ali politicamente, fui fazendo. Infelizmente, uma eleição que eu tive acima daquilo que eu esperava ter 1.000 votos, eu tive 1.326. Fui um dos candidatos mais votados de Dourados. Infelizmente, por causa da legenda, eu não consegui entrar. O partido tinha uma expectativa de fazer de 4 a 5 vereadores, fez 2 só, só 2 vereadores, e eu fiquei de primeiro suplente. Na eleição seguinte, um se elegeu a deputado estadual, que é hoje deputado federal, Geraldo Rezende. Eu falei, agora eu vou assumir. Mas daí eu não pude assumir porque eu não tinha ficado empatado com um médico chamado Luiz Machado, ele era mais velho que eu, e aí então assumiu ele a suplência e eu fiquei de fora. Aí eu já vim embora para Campo Grande, foi aqui que eu comecei então a buscar as oportunidades. E aí 2006, então, numa eleição a nível de deputado, a igreja fez um plebiscito para escolher um candidato para representar como representante, como um candidato oficial. E acabaram colocando meu nome lá, muito embora ainda fosse desconhecido aqui, fazia pouco tempo que eu estava aqui em Campo Grande. Mas me escolheram lá como candidato. Eu concorri àquela eleição em 2006. Eu dizia, olha, é uma eleição que nós precisamos ter 10.000 votos. Com 10.000 votos eu consigo entrar. Muitos não acreditavam, mas é uma eleição que a gente fez em 4 pessoas. Eu e mais 3 pastores numa caminhonete. A gente rodava município por município. Eu acho que quando chegava naqueles lugares, o pessoal falava, esses caras são malucos, esses 4 aqui, achando que vão fazer alguma coisa, né? Chegar a algum lugar. Normalmente o candidato chega com toda uma estrutura, né? E a gente chegava assim, conversando com as pessoas. Resumo, eu tive 8.206 votos, não consegui chegar, fiquei de segundo suplente, né? Naquela eleição elegeu o Márcio Fernandes e o professor Rinaldo, e eu então ficou Simval Rodrigues, que na época da Transportadora Jaguar, de primeiro suplente, e eu fiquei de segundo suplente. Só que eu tive 4.723 votos em Campo Grande. Então, na eleição seguinte, em 2018, surgiu naturalmente a candidatura minha a vereador.
onde fui um dos mais votados aqui, praticamente com 7.000 votos, 6.998 votos, eu cheguei, fui um dos mais votados em Campo Grande, né? E ali eu comecei minha carreira política. Vereador um mandato e hoje estou no 4º mandato, deputado estadual. E, deputado, uma coisa que a gente sabe do trabalho do senhor são os projetos sociais do senhor. E são vários, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Unidos pela Fé, que é um projeto que é bem conhecido hoje e que eu sei que ajuda muita gente. Otávio, eu sempre foquei em ajudar as pessoas. Eu e a Adriane, na igreja, a gente sempre se envolveu muito. Eu comprei uma Kombi para a Adriane ia para os bairros, promovendo inclusão social. Ela organizava, ela fazia campanha, comprava alimentos, montava cestas básicas, ia atender nos bairros com um grupo de irmãs na igreja. Eu advogava muito socialmente, cheguei a ter vários processos ajuizados, advogando gratuitamente para as pessoas. Me deparava com muitos problemas sociais, de jovens e adolescentes que se envolviam no mundo das drogas. E assim eu fui trabalhando. Então, quando eu cheguei no primeiro mandato, eu falei, agora eu vou ajudar. Então, nós criamos um projeto, né? Meu arquiteto criou Unidos pela Fé, que era o nome do projeto, e a gente começou, então, a ampliar os trabalhos sociais. Foi aí que eu abri. Quando eu cheguei no primeiro mandato, eu pactuei com o Centro de Recuperação em Rondônia, 10 vagas de internos, porque eu ia advogar, me deparava com um jovem adolescente que ia lá e caía na bobeira, entrava no ônibus circular de Campo Grande, rodava, quando chegava no último ponto, ele tirava uma faca de mesa à cintura, colocava no pescoço do motorista, pegava o dinheiro do caixa do ônibus, ia na boca de fumo, trocava, comprava droga, aí a polícia vinha e prendia ele por aquele delito lá que ele fez no ônibus. E eu ia para as audiências, na época, no saudoso doutor Danilo, que era o juiz da vara infância, e às vezes ele chegava na audiência e falava assim, menino, dá vontade de passar uma varinha na sua bunda pela bobeira que você faz, né? E muitos deles falavam assim, doutor, eu vou fazer de novo e tal. E eu pensava comigo, alguém precisa fazer alguma coisa. Entendi. Então, quando eu cheguei no mandato, eu pactuei com o Centro de Recuperação de Rondônia, 10 vagas, e mantinha essas pessoas lá. Quando um abandonava o tratamento, eu trazia de volta e mandava outro. Quando um concluiu o tratamento, eu trazia de volta e mandava outro. Então, o senhor já no primeiro mandato... Já no primeiro mandato. Já começou a cuidar dessas pessoas. Já, e aí no primeiro ano, primeiro ano do mandato, eu já consegui uma área e já abri o primeiro centro de recuperação de dependentes químicos 100% gratuito aqui em Campo Grande, e que até hoje eu e a Adriane bancamos esse centro. Hoje tem uma diretoria, está numa associação, tem uma diretoria, mas nós que bancamos. Nós que pagamos monitores, nós que damos dinheiro para comprar, fazer a compra toda sexta-feira, que mantém essas pessoas lá. Quantas pessoas já passaram lá? Mais de 1.500 pessoas. Hoje deve ter umas 2.000 pessoas já. E mais interessante disso, com um alto índice de recuperação, o interessante disso tudo, Otávio, é que nunca eu fui lá, nem a Adriane, fazer reunião com o interno, com o ex-interno, com os familiares deles, para falar, olha, hoje eu sou candidato, vim aqui pedir ajuda, vocês me ajudarem. Eu nunca lancei em rosto nada das pessoas. Por quê? Porque a gente cuida de vidas. A letra é recuperar vidas para ser inserido no seio familiar, no meio da sociedade. Quando você tem um dependente químico numa família, é uma família desestabilizada. É um jovem que vai para a rua, fica 40, 50 dias sem voltar para casa, quando volta, vai lá para roubar algum objeto e trocar na boca de fumo ou pagar a conta de boca de fumo. Então, é essa visão que eu tenho. Então, eu não misturo aquilo lá com política, sabe? Eu não vou atrás dos pais, de nada. Assim como eu advoguei muito gratuitamente, nunca fui atrás de alguém, nunca liguei para alguém e falar, olha, eu sou candidato, preciso da sua ajuda. Eu faço para as pessoas, se alguém reconhecer, vou me ajudar, senão é vida que segue. Eu só falo disso porque faz parte daqueles projetos que eu tenho feito, tenho realizado. Assim como eu montei meu ônibus, que é uma unidade móvel 3 em 1, que faz parte do Projeto Social Unidos pela Fé, que tem um gabinete odontológico, consultório médico e jurídico, que vai para o interior do estado atendendo, que vai para os bairros de Campo Grande, eu levo os profissionais e atendo para poder dar um retorno para a população. Foi assim que a Adriane montou a sua Kombi, foi fazendo cursos de capacitação. Ela sempre entendeu que mais do que dar o peixe é ensinar a pescar. E aí ela levava empreendedorismo social, que através de uma receita de pão de queijo que ela e uma amiga, minha sogra, elaboraram,
uma receita de pão de queijo barata. Ela ia para os bairros, levava ali todos os equipamentos, levava lá forno, as vasilhas, todos os ingredientes, levava para a associação de clube de mães, associação de moradores, manipulava essa receita de pão de queijo e assava. As pessoas que estavam ali fazendo o curso degustavam isso e levavam a receita para casa para fazer. E aí faziam. É uma receita barata, em tese, que rende 350 a 400 pães de queijo. E as pessoas começavam a fazer aquilo, congelava, vendia, e dali pessoas compraram casas, pessoas deram entrada em apartamento, compraram carro. E foi uma iniciativa que ela teve e é a que a gente sempre que levou ela a ser convidada a ser candidata a vice-prefeito de Campo Grande pelos trabalhos sociais que ela desenvolvia e que eu desenvolvia. Tudo aquilo que eu desenvolvi de projeto social, ela que cuidava, ela que estava à frente para poder viabilizar e oportunizar as pessoas. Então, aqui eu me remeto de novo lá no meu passado, de andar com as mãos estendidas para ajudar alguém, né, para servir as pessoas. E pelo que o senhor falou, dá para a gente perceber que uma ação dessa pode realmente transformar a vida das pessoas, né? Com certeza, com certeza. Dentre dessa vasta experiência que o senhor tem em ação social, teve alguma que emocionou o senhor, assim, que o senhor lembra, falou assim, não, essa aqui foi marcante, essa aqui está na minha memória para sempre? Otávio, mexer com dependência química não é fácil, principalmente porque as pessoas quando chegam no fundo do poço, não é fácil você tirá-la. Certa feita, eu fiquei 45 minutos sentado no meio-fio, num semáforo, para convencer um jovem que estava 42 dias dormindo dentro de um tubo desse, uma manilha dessas de esgoto. Estava seca, mas ele dormia ali dentro. E eu convenci ele, internamos ele, cabeludo, vamos lá, demos banho, fizemos barba, cortamos cabelo. Aí eu fui saber a vida desse jovem. Esse jovem ele tinha fumado uma padaria e um carro zero. Meu Deus. E foi para Sarjeta. Tanto que a receita de pão que eles fazem, que eles manipulam e fazem lá no Centro de Recuperação, é a receita que ele ensinou. Olha só. Ele que ensinou até hoje, né? Esse rapaz ficou pouco tempo, ele ficou uns 4 meses só, não conseguiu permanecer, abandonou o tratamento e saiu. Então aquilo me chamou a atenção. Mas eu tenho referências de pessoas que vão lá, fazem tratamento. Um dia eu fui em Sidrolândia, quando eu saí de uma reunião, chegou um jovem e falou, fiquei sabendo que o senhor estava aqui e vim aqui lhe dar um abraço para dizer para o senhor que eu estou limpo, né? Formado, hoje eu sou uma família constituída, hoje eu sou um empresário aqui na cidade. Então aquilo me encantou e até hoje ele é um empresário na cidade de Sidrolândia, né? E é limpo, está livre das drogas. Uma vida salva. Salva. Assim como um dia eu fui na igreja, nossa, lá em Sonora, num culto, e quando eu me deparei, quando terminou o culto, eu estava saindo, aí chegou um jovem e falou assim, tudo bem, como é que você está? Você poderia me ouvir 5 minutos? Eu falei, claro. Pois não. Ele falou, não, é que eu fui interno lá do Centro de Recuperação, eu vi que o senhor passava lá, mas você não ficava, conversava com o outro, mas você não falava nada, né, sua história e tal, mas eu tive a oportunidade de contar a minha história para o senhor. E eu gostaria de contar agora. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu e a minha esposa nos envolvemos no mundo das drogas e fomos para Sarjeta. Primeiro passo, perdemos nossos filhos. O Conselho Tutelar veio e tirou os nossos filhos. E nós fomos para Sarjeta mesmo. Há tanto que a minha mãe não deixava mais eu entrar na casa dela. Hoje eu entendo por quê, né? Porque eu entrava lá, roubava alguma coisa dela para trocar um das drogas. Então ela não deixava eu entrar por causa disso, porque roubava as coisas dela para alimentar o meu vício. E aí me indicaram, me levaram daqui para o seu centro de recuperação em Campo Grande. Eu fiquei lá 9 meses. Olha só. Né? Limpei, voltei para cá, constituí minha família, minha esposa também foi internada em outro centro, também está limpa, resgatei minha família, os nossos filhos, hoje estou aqui, estou trabalhando, né? E Deus foi me abençoando. Eu cheguei aqui, comecei com uma bicicleta a trabalhar, hoje eu tenho uma moto, né? Aí surgiu um investimento aqui de um terreno, meu irmão tinha um terreno que ele ia vender, resolveu dar para mim, e hoje estou terminando a minha casa, e hoje eu sou funcionário do Fórum da cidade, trabalho aqui no Fórum de Sonora, né?
E aí, nisso, quando o cara estava falando, já estava eu em lágrima, ouvindo o testemunho dele. É uma família, recuperada, né? A família recuperada. Porque eu falo assim, Otávio, vir ajudar, as pessoas estender as mãos, é muito difícil. Para poder ajudar, falar, olha, você tem despesa no centro de recuperação, está aqui, eu vou te ajudar. As pessoas não vêm. Mas para trabalhar com maldade, é daqui para ali. As pessoas desconstroem tudo. Um dia um jovem mandou uma mensagem para mim no meu... Não é no Instagram. WhatsApp? Não é não, acho que no Instagram. E eu não olhei, eu não ficava olhando lá. E aí, passou acho que um mês e pouco, ele mandou outro. E não sei por que eu estava mexendo, e vi que entrou, aí eu cliquei para ler. Aí eu fui a ler a anterior e aquela. A anterior ele estava assim, olha, eu estou com um sobrinho internado em Dourados, ele precisa de um aparelho lá, porque o hospital não tem, precisa que o senhor compre esse aparelho para poder salvar ele, para atender ele. E eu não tinha visto essa mensagem. Quando entrou essa outra, que eu li de cima e li de baixo, ele diz o seguinte, você não pôde me atender agora, colocar, né? Mas vou denunciar que lá no centro de recuperação o senhor recebe R$ 2.000 do governo federal por cada interno que está lá, do que faz, que só usa aquilo lá para se promover, que na verdade não tem nada gratuito, e que só faz a gente cuidar de boi lá dentro, de animal, das coisas todas. Aí eu respondi para ele, falei, alguém deve ter passado alguma informação errada. Eu só quero saber o seguinte, se te pedir 1 centavo lá dentro, eu te devolvo centavo por centavo, tá? Porque a determinação lá é de não cobrar 1 centavo de ninguém, porque nós bancamos aquilo lá. Então você deve estar equivocado. Eu não recebo 1 centavo de governo federal, de governo de estado, de município, de nada. Lá nós bancamos aquilo. E o boi que você está falando, o gado que você está falando que vocês cuidam, é um boi que nós ganhamos. Ali tem do lado uma vaca morreu, ficou um bezerro guacho lá. E o cara deu lá pra gente, pro Centro de Recuperação, e criou aquele bezerro, foi crescendo, crescendo, e eles puxavam numa corda para pôr num pasto num canto, puxavam numa outra lá, para eles terem terapia ocupacional deles lá dentro. E o cara falava que ficava cuidando do boi. E aí era maldade das pessoas. Então eu vi que ele estava falando assim, por maldade realmente. Foi um jovem que ficou apenas 2 meses com a gente, abandonou o tratamento e não quis fazer. Então, eu falo assim, para tentar desconstruir, né? E essas pessoas, às vezes, quando vem uma fala dessa, a gente fala, sabe de uma coisa? Eu vou fechar isso. Vou fechar, porque né, parece as pessoas vêm para tentar armar, fazer. E aí é tão interessante que, às vezes, no dia seguinte, toca o teu telefone, é alguém para dizer, olha, estou te ligando para te agradecer a oportunidade que você me deu, porque eu estou aqui na minha cidade, estou limpo, né? Não estou usando, estou abençoado com a minha família, ou casei, estou com a minha família. Então, assim, essas coisas dão um gás na gente para continuar trabalhando, continuar servindo e fazendo para as pessoas. Isso aí aconteceu comigo agora há pouco, mais em relação à igreja. Eu tenho hoje um grupo de oração em casa e vários amigos meus começaram a ir nesse grupo de oração, começaram a ir para a igreja e se batizaram na igreja. E eu ficava tentando entender qual que era o meu propósito ali. E aí, quando eu vi meus amigos se batizando, eu falei, achei o que eu quero. É isso, meu negócio é trazer meus amigos para viver o que eu estou vivendo aqui. Foi uma sensação fantástica. Eu estou falando isso porque eu acho que quando o senhor consegue salvar uma vida, porque o senhor está salvando uma vida, deve ser uma sensação maravilhosa, né? Maravilhosa. Que o senhor sente. Não tem preço. Quando você vê uma vida recuperada, que nós temos centenas e centenas de vidas recuperadas, com índice muito alto de recuperados lá, você vê que vale a pena, sabe? É gratificante. Um dia eu estava passando em Amambai, aí tardezinho parei numa padaria para fazer um lanche, aí chegou um menino correndo, pedalando com a bicicleta, correndo assim, parou do lado, eu vi aquele susto, parou do lado da porta, assim, quando eu fui abrir, ele parou do lado. Ele falou, só vim para lhe dar um abraço. Muito obrigado, o senhor me deu a oportunidade, hoje estou aqui trabalhando, estou limpo, estou firme com Jesus. Então, isso que vale a pena na vida, sabe? Ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo resgatadas, pessoas sendo inseridas no seio familiar, no seio da sociedade. É por isso que vale a pena você trabalhar. Porque as pessoas falam, mas qual que é a sua função como deputado? Isso não tem nada a ver com mandato. Não tem mesmo.
Isso não tem nada a ver com o mandato. Minha função como parlamentar é legislar e fiscalizar. Só que isso é bônus que eu vou criando e eu uso o mandato com os salários que eu recebo para dar retorno para a população. É isso esse sentimento que a Adriane tem, a gente poder ajudar, poder abençoar famílias, ajudar as pessoas. Então, se a gente consegue salvar uma vida ali, para a gente é fundamental, né, dentro desse cenário. Não importa os ataques que vêm, não importa os problemas que vêm, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você toca. Eu falo, amigo, eu sou funcionário, eu sou concursado. Se Deus entender que eu não devo voltar mais para o mandato, eu não quero ficar um dia fora da direção dele lá na Assembleia. Porque eu tenho meu concurso, eu volto e vou trabalhar. E meu salário é muito bom também no Tribunal de Contas, eu consigo tocar. Mas então por que você quer mandato? Para poder ajudar as pessoas. Com mandato é diferente. Você abre portas aonde você não consegue abrir, como advogado ou como funcionário do Tribunal de Contas. Você vai falando com as pessoas, você vai correndo atrás, vai buscando, você vai conseguindo atender as pessoas. Isso é ter um mandato dedicado para as pessoas. Falando nisso, o senhor, com a experiência que o senhor tem, eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que a minha avó falava para mim. A minha avó falava, que foi a minha incentivadora para entrar na política. Ela falava que as pessoas só entram na política por 2 motivos. Ou para ganhar dinheiro, ou por amor pelas pessoas. E hoje, a gente está enfrentando um pleito aí, nós estamos num período eleitoral, e a gente sabe que tem muita gente que entra na política para ganhar dinheiro e pessoas que entram por amor pelas pessoas. E é fácil hoje, com a internet, com a rede social, com o portal da transparência, saber por que a pessoa está na política para ganhar dinheiro ou se ela está na política por amor pelas pessoas. E o senhor contando sua história, a gente vê, sem dúvida alguma, que o senhor está na política por amor pelas pessoas. O senhor acha que se as pessoas... O que falta para o eleitor parar de votar nessas pessoas que estão na política por dinheiro e começarem a votar em realmente quer fazer pelas pessoas? Porque eu acredito, deputado, não sei se minha pergunta ficou confusa, mas eu acredito que a gente poderia estar... Que o Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul e Campo Grande poderia estar muito melhor se as pessoas realmente votassem nas pessoas corretas. Então o eleitor erra muito também, o senhor não acha? Bom, a gente vive num período de democracia, as pessoas escolhem quem ela acha. Eu acho que política, você votar muito é por afinidade, as pessoas conhecerem, ver o trabalho, acompanharem e aquilo que consegue realizar. Uns conseguem se promover muito mais, gastar muito mais com mídia, investir em mídia e se promover, se dedicar em poder fazer. Então, eu falo que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer, acompanhar os mandatos, quer ser de parlamentar, quer ser no executivo, as pessoas têm a oportunidade de acompanhar, né, e buscar a vida. Hoje está aí a tecnologia tão fácil, o acesso é tão fácil. Diz um senhor me parou ali e chegou, por causa dessas fake news que vão sendo promovidas, que eu sou investigado disso ou daquilo, que a Adriane também, que da gestão da Adriane é cheia de problemas, né? E aí ele veio e falou, nossa, que vergonha, vocês como cristão fazendo o que estão fazendo. Eu falei, o que a gente está fazendo? Esse monte de problemas aí de investigação, de corrupção. Eu falei, onde é que você ouviu isso? Nos jornal, no site. Eu falei, sim, jornal, você acha que o site é parâmetro para as pessoas avaliar a vida das pessoas? Mas nas redes sociais, eu falei, pior ainda, você acha que as redes sociais, onde as pessoas falem o que querem, o que não querem, contra as pessoas, sem o mínimo para acompanhar ou buscar realmente aquilo que é. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu sou uma pessoa com uma vida ilibada, honrada, eu nunca sofri um processo de investigação em nada, não respondo um processo, não tenho problema algum na minha vida, assim como a Adriane. Eu lhe dou o meu CPF e o meu RG, o senhor tem a liberdade, vai no Ministério Público, na Procuradoria do Ministério Público, pede para levantar meu histórico, minha ficha, minha vida, né? Eu vai no fórum, pede para fazer, tá tranquilo, hoje eu tenho acesso a tudo isso para poder fazer. Aí, se o senhor for lá, levantar e trouxer para mim, né? Aí eu vou lhe responder. É interessante, porque então, hoje a gente faz um filtro muito simples, que se a pessoa é ficha limpa, se a pessoa é bom pai de família e tem serviço prestado para a sociedade, você já elimina uma grande maioria. Então, acho que o eleitor ele tem que se ligar agora nesse período para saber realmente quem é quem, né? Porque
Você votar em uma pessoa é você dar uma procuração em branco para ela cuidar de você, da sua cidade, do seu estado, da sua família durante os próximos 4 anos, né? Exatamente. E assim, então eu tenho muito orgulho de estar aqui falando com o senhor, porque eu conheço o trabalho do senhor, sei da seriedade, sei do compromisso que o senhor tem com a população. E o mais importante de tudo, a gente vê que o senhor faz política por amor às pessoas, não por outra coisa que possa desviar qualquer coisa, tanto que o senhor está há muitos e muitos anos nessa vida com uma vida limpa, honrada, tranquila e seguindo em frente, né? Muito obrigado. Eu só finalizando a tua resposta, eu falei política com meus pais. Naquela época, política do interior era muito interessante, era tudo coisa em cédula. Então as pessoas vinham, passavam na minha casa para falar com meu pai: ô, seu Anito, quem que eu devo votar? Quem que é o nosso candidato agora? Né? Tanto que você fazia as chapas, né? E vinha tudo na cédula, você colocar o nome ou o número ali. E aí meu pai ensinava a gente fazia a gente registrar os números dos candidatos para ensinar as pessoas a votar quando ela ia escrever lá na cédula. Então era voto de conquista, você conversava com as pessoas, na amizade, fazia, não tinha isso. Aí eu me lembro que um advogado veio e foi a primeira ação que teve na minha cidade, ele foi o candidato e contratou 200 cabos eleitorais. Nossa. E teve 92 votos. Então, sinal que não era a contação, não era o suficiente. Foi a primeira vez que eu vi realmente alguém contratar, né, que começou a surgir. Hoje a política, isso é muito profissionalismo da política, verdade? Então, o que eu vejo disso tudo? Quando você vê um candidato com uma mega estrutura, né, que gasta muito numa eleição, aí você precisa avaliar isso. Sim. Né? Avaliar a origem disso que ele está gastando demais e se realmente compensa, porque é só fazer as contas. O que ganha um deputado, quanto que ele vai ganhar aos 4 anos para saber se o valor que ele está ganhando que ele está gastando na campanha vai estar dentro daquilo que ele vai receber. Porque senão ele está gastando demais, alguma coisa errada vai ter pela frente. Na verdade, então isso é política, isso é um processo natural. É por isso que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, colocou teto de gasto em tudo, né? Colocou os parâmetros. Então, se as pessoas gastam muito além disso, né, numa campanha exagerada, você tem que colocar a barba de molho e o radar de molho, porque algum retorno ele vai ter que ter para poder fazer e poder cobrir essas finanças que ele gastou. Outra coisa que me admira muito no senhor é que o senhor não é um deputado de gabinete. O senhor é um deputado que roda muito. Às vezes eu olho o Instagram do senhor está às 5 horas da manhã rodando já, aí já passou em 3 cidades e no final do dia está em outra cidade. E o senhor criou o Rota MS79. O senhor pode falar um pouquinho disso pra gente? Eu sempre falei o seguinte, Otávio: se Deus me desse um dia uma oportunidade de ter um mandato, se eu sentasse numa cadeira dessa, só se Deus realmente não tiver mais projeto para me tirar, né, na minha vida e me tirar. Caso contrário, não seria pela minha incompetência, ou seja pela minha não atuação. Então eu rodo Mato Grosso. Eu falo que hoje eu desafio qual político conhece o meu estado mais do que eu. Né? Porque eu rodo 79 municípios, conheço todos os distritos, conheço a zona rural dos municípios, falo 79 municípios de cabeça, falando a distância de quilômetro de um para o outro, porque eu rodo o meu estado. Sou muito presente nisso tudo. Só que eu sou uma pessoa extremamente bairrista também. Em que sentido? Eu sou sul-mato-grossense, eu nasci em Guatemi, eu defendo o meu estado. Sim. E aí, certa feita, eu fui uma vez para o Rio de Janeiro, e aí, no evento lá, e uma pessoa falou: você é lá do Mato Grosso? Eu falei: do Sul. Falei: diz que lá tem os bichos na rua, tem onça, tem... Falei: tem onça, tem capivara, tem tudo na rua, a gente encontra, né? Você pega a onça, leva, põe na cama para deitar com você e tal. Mas brincadeiras à parte, a pessoa falou assim: eu vejo que lá tem uma cidade chamada Bonito. É lá no seu estado? Eu falei: é lá no meu estado. E como é que é lá? Eu falava: olha, tem o balneário municipal, tem o balneário municipal e o balneário municipal. Porque eu só ia no balneário municipal. Aquela época de juventude que você tinha os carnavais lá, que era com som automotivo, essas coisas todas, e passava o dia no balneário municipal e à noite vinha pra rua, no carnaval. E aí eu falei para Adriano: vamos conhecer Bonito. E nós colocamos por meta, minha cunhada morava em Bonito, nós colocamos por meta conhecer Bonito. Então, Bonito tinha 38 passeios catalogados,
nós fomos em 36. Olha a gente só. ia lá, a gente foi conhecer. E aí a gente fazia um roteiro de Bonito. E assim aconteceu com o Mato Grosso do Sul. Porque eu conheço, mas às vezes você chega uma pessoa e fala assim, amigos, quantos municípios tem Mato Grosso do Sul? De pronto, ele já fala, 67, né? Por causa do quê? Por causa do nosso DDD 67, né? E não lembra, não sabe que é 79. Só que quando você pergunta, sabe onde é que fica Alcinópolis, Figueirão, onde é que fica Paraíso das Águas, onde é que fica Camapuã, ou fica Novo Horizonte do Sul, onde é que fica Paranhos, Japorã, Juti, Itaquiraí, Eldorado, as pessoas não sabem, não conhecem Mato Grosso do Sul. E aqui em Campo Grande, Otávio, passa por ano 1.400.000 pessoas passam por Campo Grande para ir para Bonito e para Pantanal, para Corumbá. E eu te pergunto, Mato Grosso do Sul se resume só nessas duas cidades? Não. Eu falei, eu preciso mostrar isso. E aí eu comecei a gravar, criei um programa chamado Rota MS 79, de pandemia e tudo, comecei a gravar o meu estado. Então eu vou para os municípios, levanto no município tudo que tem, o que fomenta a economia, o que potencializa aquele município, o seu roteiro turístico e as suas belezas naturais. E eu vou lá, eu converso, entro dentro de propriedade particular, peço para as pessoas, aqui tem uma cachoeira, se eu deixo gravar, gravo, levo, faço. E comecei a divulgar os municípios do Mato Grosso do Sul. E resguardada a proporcionalidade dos tamanhos dos municípios, nos 79 existem belezas fantásticas que vale a pena as pessoas conhecerem. Por exemplo, nós vamos aqui em Bandeirantes. Bandeirantes tem 3 cachoeiras fantásticas, uma com 110 metros de altura, outra com 103 e outra com 92 metros. As pessoas não conhecem. E aí, as pessoas saem daqui para ir lá em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Vou visitar os cânions da Chapada dos Guimarães. Vou lá visitar o véu da noiva, lá, um filetinho de água que cai no buraco e tira uma foto lá. Paz, se as pessoas forem conhecer os cânions de Costa Rica, que pega um pedaço do município de Sonora, põe o de Chapada dos Guimarães no bolso e de longe, né? Se as pessoas forem... Um dia eu cheguei para o governador, mostrei uma cachoeira assim, e falei, isso aí é lá em Costa Rica. Eu falei, não, o outro falou, não, isso aí é lá de Bodoquena. Eu falei, não é. Não, isso aí é lá de Rio Negro. Eu falei, não é. Quando eu mostrei a cachoeira, que as pessoas também saem daqui e vão lá em Canela, do lado de Gramado, descem num bondinho, faz uma foto com um filetinho de água que cai lá, e no meio e tal. Eu até tenho uma foto, eu e o Adriano no meio, assim, aquela cachoeira. Mas quando você vai aqui, aí eu mostrei para as pessoas uma cachoeira de 96 metros de altura, com um volume de água fantástico. As pessoas não sabiam, não conheciam, que fica ali no pequeno município de Pedro Gomes. Pedro Gomes. Ou seja, isso é as belezas do Mato Grosso do Sul que as pessoas não conhecem. Então, Mato Grosso do Sul tem um potencial tremendo de fazer o potencial turístico, que é comprovado que é a terceira maior fonte de renda, né, hoje já estabelecida nos estados, e que nós precisamos potencializar isso. Foi assim que nós começamos a discutir estrutura, buscar, viajar, ver e mostrar que a gente fomentou muitas cidades a estar criando as suas rotas turísticas. Foi assim que surgiu o projeto do Celzinho na gestão da prefeita Adriane. Sim. Por quê? Porque nós fomos gravar lá, através do filho do padre, que é um rapaz que é assim, conhecido, ele sempre fomenta muito o Celzinho. Um dia ele me perguntou se eu conhecia, eu falei, não. Ele falou, então o desafio é conhecer. Quando eu fui lá fazer e gravar isso para colocar no rota, eu fiquei encantado com aquilo lá. Eu falei, vou ver quem que é os proprietários. Aí descobri o proprietário de uma margem, era o Sérgio Martins, que é sobrinho do saudoso Wilson Barbosa Martins, ex-governador do estado, e a outra margem pertencia à Energisa. E eu fui lá na Energisa, liguei para o presidente, na época era o Marcelo, e fui lá conversar com ele. Falei, Marcelo, tem uma área assim, assim, é de vocês? Ele falou, lá tem a usina, primeira usina de Campo Grande que gerou energia para Campo Grande. E nós tentamos recuperar, tem umas ruínas lá, pensamos em fazer novamente, rodar aquela usina, mas daí o potencial seria muito pequeno. Desistimos. Mas por quê? Falei, daí ele falou, mas e agora nós estamos vendendo, tem um grupo de empresários de Minas Gerais que estão vindo, querem fazer um hotel turístico, estão vindo para cá. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vende não. Ele falou, por quê? Porque eu falei, Adriane assumiu agora a prefeitura e ela tem um projeto para fazer lá um local turístico. Ele falou, opa, peraí, então eu tenho interesse, né, com o município. Eu preciso de áreas para fazer subestação. Não, então segura.
Marcamos um dia, levamos ele, Adriane, toda uma equipe para lá conhecer, ficaram encantados com aquilo lá e criou o projeto do Céuzinho. Por quê? Para fomentar, como eu disse agora há pouco, Campo Grande passa 1.400.000 turistas que passam por Campo Grande, né? E que precisa segurar com a inauguração do aquário, antigo aquário, que hoje é o Bioparque, segura um pouco, as pessoas vêm para visitar, passam lá, mas precisa ter um outro atrativo. Então, com o Parque Natural da Cachoeira do Céuzinho, eu não tenho dúvida que as pessoas vão ficar aqui 2, 3 dias em Campo Grande para visitar esses lugares. Sim. Será um complexo turístico fantástico de beleza natural, tudo um complexo com elevador, com deck na frente, que as pessoas vão passar, o PCD, o cadeirante vai descer, vai ficar na frente. Isso vai gerar economia. Os dados internacionais de turismo falam que um turista, ele gasta na sua viagem $400 que ele gasta. Vamos transformar isso em reais. Você imagina gastando R$400 ficando em Campo Grande? Na época que teve todo aquele problema, falaram com a mortandade dos peixes no aquário e tudo mais, eu fui presidir uma comissão. E eu fui em Foz do Iguaçu conversar com os empresários que tinham ganho para fazer a gestão, a administração do aquário. E eu fui olhar o contrato deles. No contrato deles, eles tinham que trazer para Campo Grande 300.000 turistas ano. E, naquela época, eles já detinham a manutenção de 8 locais de turístico no país, inclusive Cataratas do Iguaçu. E aí, conversando lá com eles, tinham que trazer 300.000 turistas para cá. Então, o que eu imaginei? Se de 1.400.000 turistas que passam Campo Grande, se 200 ficasse aqui para visitar Bioparque, visitar o Céuzinho, com mais 300.000 que eles trariam, seriam 500.000 turistas visitando Campo Grande e gastando R$400 turistas, seriam 200 milhões de reais ano investido na economia de Campo Grande, fomentando rede hoteleira, rede gastronômica, comércio de Campo Grande. E isso seria algo fantástico para nós, né, para estabelecer isso. Foi com esta visão que está construindo o Parque do Céuzinho. A pessoa teve uma matéria, levou 3 anos depois das férias. Tudo no serviço público é burocrático. Você fazer um projeto, você ter as licenças ambientais, você fazer correr, licitar, para pôr em prática, para executar, tudo é muito moroso, mas vai sair e será uma grande marca da gestão da prefeita Adriane Lopes para entregar para a população, não só de Campo Grande, do Mato Grosso e do Brasil, né, que as pessoas vêm para cá. Então, essa é a visão de poder fazer e oportunizar isso que o Rota foi criando, oportunizando. E era muito legal, porque as pessoas entravam na minha rede e falavam, olha, eu moro aqui em Newark, nos Estados Unidos, muito obrigado por estar mostrando a minha cidade de Jataí. Olha, rever tantos anos que eu não vejo a minha cidade. Outro me eu moro aqui em Portugal, né? Fico muito feliz de ver a minha cidade e tal aí, muitos anos que eu não via. Então é isso as pessoas conhecerem Mato Grosso do Sul, e foi a forma que eu achei de oportunizar. Deputado, é uma coisa que eu sei que o senhor tem o seu trabalho, que é um trabalho fantástico, a gente está falando aqui, mas hoje o senhor é o esposo da prefeita de Campo Grande. E eu, que sou advogado tributarista, sei que nesses primeiros 2 anos ela teve que fazer muitas coisas, inclusive medidas impopulares. Mas também acompanho e sei que de 1 mês e meio para cá parece que se virou uma chave e as pessoas estão entendendo que o que foi feito para trás foi uma coisa necessária. E eu acredito muito que a prefeita, a partir de agora, vai entregar muita coisa boa, inclusive, para o município de Campo Grande. E eu não tenho dúvida que ela vai fechar o mandato com muito favorável, sendo uma das melhores prefeitas da história. O senhor pode falar um pouquinho desse período da esposa do senhor como prefeita de Campo Grande e o que o senhor espera até o final? Otávio, bom, a gente foi para uma eleição em Campo Grande enfrentando todos e todos. Você acompanhou, você esteve dentro do processo e você sabe como é que foi feito. O sistema não digeriu a eleição da Adriane. As pessoas perdedoras não aceitaram, que até hoje gravam vídeos, fazem críticas. E aí a maioria da mídia entrou nessa vibe de desconstrução dela. Mas por quê? Com razão. Ela veio, teve inúmeros problemas,
dívidas, empréstimos de gestões anteriores que foram vencendo e ela teve que ir pagando, e é natural isso. A gente tem, quando eu advogava muito, a gente tinha uma regra seguinte: casou com a viúva, assume os filhos. Você não vai casar com a viúva e lá fala, não quero teus filhos, você assume os filhos. A gestão é a mesma coisa, você assume a gestão, você não vai falar, não, vou tocar só daqui para frente, para trás, não quero nem saber. Tem empréstimos que vão sendo feitos pelos gestores e que são empréstimos de anos, que vai vencendo e vão correndo e tem que pagar. Adriane, o ano passado, pagou um valor vultuoso de empréstimo que veio gerando de várias gestões passadas em Campo Grande. Tanto que, com a queda de ICMS, que você sabe, você é um estudioso disso, Campo Grande perdeu, na época, quando o André, ex-governador, entregou, que Campo Grande estava no rateio com 23% do rateio do ICMS, caiu hoje para 11%. Campo Grande pede 60 milhões de reais mês, né, com a diminuição do ICMS. E o que aconteceu? Com esses empréstimos que ela teve que pagar, com essas quedas de arrecadações e tudo mais, dentro da economia do município, chegou no mês de setembro do ano passado, ela chegou em casa, final da tarde, expediente, ela falou, Lídio, conversando agora com minha equipe financeira, estava numa reunião com eles, eu vi que eu estou no mato sem cachorro. Falei, como assim? Falei, eu não tenho dinheiro, acabou o dinheiro e eu tenho que fazer opção. Ou eu pago folha de servidores, ou eu pago fornecedores. Se eu não pagar folha, os servidores vão bater panela na frente da prefeitura e com razão, estão sem receber salário, não pode comer. Mas se eu não pagar fornecedores, vão parar o serviço. Eu optei em pagar servidores e vou vendo o que eu vou fazer com fornecedores. Ela tinha tido uma reunião, eu participei de uma reunião com o secretário, com a equipe de tapa-buraco e tudo mais, uma expectativa que em 10, 12 dias iam zerar os buracos de Campo Grande. Era um período que estava sem chuva, né? Quando ficaram sabendo que não tinha dinheiro, que não ia pagar, 3 dias depois eles tiraram todas as máquinas das ruas. E aí os buracos foram aumentando, passou mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí é óbvio que vão chamar de incompetente, prefeito que não tem coisa. Vai fazer o quê se não tinha dinheiro para pagar? Como é que ia fazer? Aí se ela põe as empresas, colocar ia arrebentar com as empresas. Não tinham dinheiro para receber, tinha crédito, mas não tinha como tocar. Como é que as empresas iam pagar seus funcionários, como é que a empresa ia gerar? Aí iam chamar ela de caloteira, não é verdade? Sim. E aí foram desconstruindo ela, tá? Tão maldosamente que eu nunca vi. Campo Grande sempre teve buracos, os prefeitos vão tampando, mas eu nunca vi foto de nenhum ex-prefeito nos buracos em Campo Grande, verdade? Mas dela colocava, maldosamente, os opositores colocando foto dela dentro dos buracos, indicando e fazendo. Vira o ano e vira o novo orçamento, que ela tinha dinheiro, nova receita, veio a chuvarada. Tá? Janeiro, fevereiro, março, nunca choveu tanto em Campo Grande como choveu no mês de fevereiro. Chuvas torrenciais. E o asfalto de Campo Grande é podre, um asfalto que não presta mais. A pessoa um dia falou para mim, mas o André fez muito asfalto. Eu falei, é verdade. O André foi um dos prefeitos que mais fez asfalto. Mas você já fez as contas? O asfalto que o André, o último asfalto que o André fez, quantos anos passaram? 24 anos. A durabilidade do asfalto é 10, 12 anos. Sim. Então, e alguns prefeitos, para fazer o nome deles, fizeram uns asfaltos casquinha de ovo. E você vê pelos buracos hoje. Para do lado de um buraco, você vai ver. Está lá aquele terrão de aterro e uma casquinha de ovo de asfalto, de massa asfáltica em cima. Então, vem a chuva, o asfalto é tudo rachadinho, vem ali cheio de fissuras. Entra, a enxurrada vai passando, vai no redemoinho, quando acaba a enxurrada, tá aqueles buracos, aquelas panelas feitas. E não é no mesmo buraco, é outros buracos que vai abrindo. E aí veio todo esse sistema, né, de tapa-buracos, todos os contratos feitos antes da gestão dela, que ela não podia rescindir, né, de pessoas fazendo as coisas e não conseguindo executar, né? Agora que a gente veio todo esse problema judicial, e aqui eu quero deixar bem claro, não tem um processo do período de gestão da Adriane. Os processos todos em processo de investigação de 2018 a 2022, antes dela assumir. Esses dias eu vi um ex-prefeito falar, eu não assinei nenhum processo de tapa-buraco. Colocou, não assinou, só não assinou. Porque a licitação toda foi feita pela equipe dele, era o secretário dele, o diretor de licitação era dele, tudo era dele, ele só não assinou. Sim. Mas deixou tudo pronto, né? E as empresas que iam executar. Agora, com os problemas que houve
de empresários sendo presos, afastados, servidores, ela falou, olha, eu vou suspender pagamento e vou mandar auditar isso tudo para poder levantar. Ela pediu uma autorização, mandou uma carta consulta para o Tribunal de Contas, se ela podia fazer um credenciamento, fez um credenciamento pelo consórcio. Hoje, as empresas se credenciaram no consórcio central, ela tem uma usina de asfalto, as empresas só vão aplicar, vai produzir a massa lá na usina que é dela, que é do município, junto com o consórcio, e as empresas vão aplicar, se não me engano, está convocando 10 empresas. E fica muito mais barato, né, também, deputado? 40% mais barato, e fazer um mutirão em Campo Grande para zerar os buracos da cidade. Zerando os buracos, aí ela vai entrar com recap. Porque para recapear, precisa tampar os buracos. Aí ela vai entrar com recap, que é um novo perfil, que dá mais durabilidade, as ruas ficam mais bonitas, mais lisa. Tem rua em Campo Grande que é uma coxa de retalho, mas da Adriane não é. Sim. Que já veio tampando buraco de anos a fio. Todos os prefeitos fizeram operação tapa-buraco, e que tem ruas que você anda nela, é só trepidação. Então precisa fazer um recap, um micro-revestimento, que é o que vai executar. Ela já conseguiu um recurso, o senador Tereza Cristina está colocando outro recurso para ela poder fazer isso, sem falar, né, do valor que a Adriane já conseguiu. Ela apertou o cinto, fez os cortes, apanhou, foi descredenciada, né, sofreu uma agressão muito forte, dizendo que não tem competência, mas ela fez gestão, arrumou a situação da casa, e que agora ela conseguiu R$ 1 bilhão, e que ela, se ela tiver tempo, vai executar mais de 700 quilômetros de asfalto. Trecho que nenhum ex-prefeito fez para Campo Grande. É importante a gente falar, porque muitas pessoas não entendem. O CADIM é como se fosse o Serasa para o município. Exatamente. E a prefeita Adriane, além dela pegar o município com muitos empréstimos, ela pegou com uma dívida muito grande no CADIM. E sem a regularização no CADIM, ela não consegue empréstimo para esses novos empreendimentos. Financiamento. Então, assim, enquanto as pessoas estavam falando, ela não está fazendo, na verdade, ela estava pagando a conta para organizar a casa para conseguir fazer esses últimos 2 anos e meio, 3 anos. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho, agora eu vou juntar o senhor com a esposa do senhor, que o senhor sempre fez pelas crianças e pelo adolescente. E a gente ainda não falou disso. E eu fui esses dias em um instituto onde a prefeita doou o terreno e o senhor doou a construção para fazer. E tinha lá mais ou menos umas 80, 90 crianças com aula de balé e algumas outras coisas lá. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte aí, que o senhor também tem destinação das suas emendas para esse tipo de coisa, para as crianças, para os adolescentes, que a gente ainda não falou. Otávio, eu falo que a gente, como parlamentar, você tem as suas emendas para poder ajudar os municípios, ajudar entidades, né? E eu, desde que eu assumi o mandato de deputado, eu fui no governo do estado e disse, olha, nossa emenda era 50% saúde, ou 60%, 20% e 25% na educação e assistente social. E eu fui para o governador e disse, olha, eu sei que 50% é na saúde, mas eu gostaria de fazer o inverso, que 50% fosse na assistente social. Porque é o meu foco, é onde eu ajudo muito. E aí eu consegui, através disso, colocar emendas nos municípios, na Secretaria de Assistência Social, de poder viabilizar recursos para os municípios e para as entidades também em Campo Grande. Então eu sou a pessoa que mais investe hoje na assistência social, que coloca dentro dos municípios do Mato Grosso do Sul para poder realizar. Mas também sou aquele que foi o primeiro deputado a colocar emendas para colocar ar-condicionado nas escolas do Mato Grosso do Sul. Arrumei uma briga com o governo, porque vai aumentar o custo de energia. Eu falei, não, mas as escolas já têm os ventiladores e o consumo é o mesmo. E fui colocando. Você imagina quantos prefeitos já teve Corumbá, quantos deputados teve Corumbá lá no passado, e que eu fui o primeiro deputado a colocar emendas em Corumbá para colocar ar-condicionado nas escolas, que tem uma temperatura alta. Mas por que eu fui fazer isso? Porque aumentou a temperatura, as crianças dentro das salas de aula começam a transpirar, perdem a concentração. Com ar-condicionado, o clima fica mais tranquilo, tem mais poder de concentração e pode estudar melhor. E foi assim que a gente foi fazendo. Foi com essa visão que a prefeita Adriane veio, investiu, colocou também ar-condicionado, está colocando ar-condicionado em todas as salas de aula das escolas do município. E assim a gente vai trabalhando. Como monta o laboratório de informática nas escolas estaduais, às vezes na escola dos municípios, vou ajudando, podendo fazer da melhor forma possível. Tem uma coisa que me chamou a atenção, desculpa interromper o senhor, mas o senhor colocou ar-condicionado nas escolas de Corumbá,
sendo que o senhor não tem nada a ver, entre aspas, de origem com o Corumbá. Isso é raro de acontecer, porque geralmente o deputado ele só vai na cidade onde ele tem voto, onde ele tem origem, vamos dizer assim. E o senhor é desprendido disso? Eu sou literalmente desprendido disso. Eu visito as demandas da cidade que me pedem dos municípios, eu estou lá para atender. E desenvolvo a função disso. Tanto que eu passei a ser bem votado em Corumbá pelas minhas ações dentro do município, né, de poder ajudar. E assim eu vou trabalhando. Eu sou o deputado que mais leva emendas para o Cone Sul do Estado, eu sou recordista de emendas do município do Cone Sul do Estado, com muita tranquilidade. Sou um deputado estadual que mais emendas coloca, mais recursos coloca em Campo Grande. Ah, mas porque a sua esposa é prefeita? Não. Colocava antes dela ser prefeita, eu colocava emendas em Campo Grande e continuo colocando, né, recursos para poder ajudar em várias áreas. Coloco emendas em hospitais, como coloquei emendas para o Hospital São Julião, para actuar lá e fazer cirurgia num sistema que era necessário para o município. Então, assim, para as pessoas, é a melhor forma que a gente pode trabalhar, eu tenho feito. E nesses trabalhos sociais, eu tenho um projeto hoje que é de musicalização, chamado Transformação. Eu não toco absolutamente nada, mas eu sempre entendi que a música ela muda comportamentos. Uma criança que passa a fazer música, ela muda o comportamento em casa, na escola. E isso eu já vi dos professores, já vi dos pais. Então a gente começou um projeto lá em 2009, um projeto que a gente começou ajudando lá na Coab, né, que depois a pessoa foi lá, continuou tocando. E a gente abriu então um novo projeto lá no bairro Tiradentes e que a gente toca hoje, que a gente tem mais de 100 crianças lá fazendo aula, né, aprendendo música, e a gente compra dos mais variados instrumentos. Desde que ela queira aprender aquele instrumento, a gente consegue colocar o instrumento lá para atender. E é um projeto 100% gratuito. Né? A gente tem uma grande parceria, um maestro lá, é uma pessoa oficial do bombeiro, né? Nas horas vagas dele, nos finais de semana, ele ensina as crianças no contraturno da escola, vão lá para aprender. Então essa é a nossa função, essa é a nossa atribuição como parlamentar, poder servir e ajudar as pessoas. Tem uma lei do senhor que eu acho que é muito... Duas, na verdade, de todas as leis que o senhor já fez, duas eu acho que são interessantes, assim, muito mesmo. Uma é a questão de proibir o uso dos animais, né? Para fazer experimentos de remédios, essas coisas. Remédios, cosméticos e tudo mais. E também tem uma que beneficia a mulher, né? Sim. O senhor pode falar dessas duas para gente? Ou se tiver alguma outra que o senhor quer falar também? Na verdade, eu tenho várias leis que ajudam e amparam as mulheres, né? Mas são tudo leis que a gente vai criando justamente por ver a necessidade disso. Começou um estudo muito forte no país na questão de usar animais para medicação ou até mesmo para cosméticos, né? E nós temos uma lei aqui no Mato Grosso proibindo isso, né? Animais alguns sejam usados para esses experimentos, até para a produção desses produtos. Mas tem duas leis que me chamaram bastante atenção. Uma relacionada a animais mesmo, que eu criei uma lei, né, permitindo a entrada dos pets, dos animais de estimação, dentro das unidades hospitalares. Quando eu apresentei esse projeto na Assembleia, alguns deputados tiraram um sarro de mim, né? Mexiam comigo, falaram, agora você vai pôr tudo que bicho lá, vai fazer um zoológico dentro do hospital. Eu falei, não é isso. Nós estamos desvirtuando. Não, outro virou e falou, vai pôr porco, vai pôr patatu, vai entrar papagaio. Um outro que é produtor rural falou, vai entrar boi, né? Eu falei, boi não vai, mas cavalo entra. Daí eu coloquei num vídeo de um cavalo que ele é sensitível, e lá nos Estados Unidos, é um cavalo totalmente domado, que ele entra, chega no hospital, ele entra no corredor e ele que vai, com essa sensitivez dele, ele vai batendo a cabeça na porta, a pessoa abre a porta do quarto, ele entra e vai lá no paciente e começa a cheirar. Você imagina um paciente meio acordar com um animalão daquele em cima dele. Uhum. Né? Isso impulsiona a recuperação, ajuda muito, isso é comprovado. Eu criei essa lei, aprovei essa lei aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem inúmeras pessoas que dão testemunhos que, quando levaram o animal de estimação, ajudou a estima dela, levantou ela no hospital. E tinha um dia a Adriane estava numa reunião, isso até me chama a atenção. A Adriane chegou em casa e contou emocionada. Eu falei, eu estava numa reunião falando, e aí chegou um senhor e pediu a palavra. E quando ele falou, olha, eu quero aproveitar que a senhora está aqui, para me ouvir, que se eu estou vivo hoje, eu devo, em primeiro lugar, a Deus, segundo lugar, ao deputado Lídio, que criou a lei, e a terceiro lugar, ao Amarelinho. Aí todo mundo, o que é o Amarelinho, será? Ele falou, eu estava no hospital, desacordado,
já a morrer, e alguém levou o amarelinho lá e colocou em cima de mim. O amarelinho começou a rosnar em cima de mim, andar em cima de mim ali, e eu despertei a vida. E eu estou aqui, o amarelinho é o meu gato de estimação, meu gatinho de estimação. Então, eu falo assim, se você legislar e salvar uma vida, para a gente já é fundamental, já é importante. Criei uma lei chamada violência obstétrica, por quê? Porque as mulheres, no momento dela de sensibilidade, que ela vai lá para ganhar o seu bebê, que ela está lá na antessala, sentindo as dores do parto, né, sentindo aquele momento ali que é só ela sabe né, a intensidade desta dor, muitas vezes ela ali discriminada, alguém grita de lá, ô, tá exagerada, tá gritando muito, baixa a voz, gato de choro, é isso. E aí então eu criei uma lei que hoje determina o direito desta mãe escolher quem ela quer que esteja do lado dela, assistindo ela, ou o esposo, ou a mãe, ou uma amiga, para que ela seja acompanhada e não sofra essa violência obstétrica. E também com base numa matéria que você deve ter acompanhado, que uma cirurgia em São Paulo, enquanto tem aquela pessoa passando pela cirurgia, tem aquele tapume ali que é colocado na frente, enquanto o médico fazia o procedimento numa mulher do lado daquele tapume, do lado de cá do tapume, ela foi violentada pelo médico anestesista, né? E detectou porque uma enfermeira viu algumas coisas por uma imagem assim, conseguiu detectar. E aí, quando foram ver realmente a paciente, ela estava com a boca toda machucada, porque ele fez ela produzir sexo anal nela, né? E ela toda sedada. Entendeu? Então, com isso, virou uma revolta, o cara foi preso em flagrante. Então, essa lei nossa é justamente para isso, para amparar essas mulheres, para que não sofram essa violência dentro das unidades hospitalares, dentro das cirurgias. Então, a gente vai legislando desta forma, a gente vai buscando a melhor forma possível atender as pessoas e poder socorrer e salvar vidas. Assim como eu criei uma lei que virou hoje uma referência nacional, né? Foi uma lei que a dor que me trouxe isso, como eu disse, eu perdi minha mãe muito cedo, uma família de 7 mulheres e 4 homens e 11 irmãos. Uma das minhas irmãs mais velhas me adotou como filhão dela. Essa minha irmã veio fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia simples, colocar uma tela, ela tinha refluxo, e numa cirurgia o médico perfurou ela em 2 lugares. Nossa. Minha irmã teve que passar por 7, 8 novas cirurgias, pegou 8 vezes, ela teve infecção generalizada, ficou 86 dias dentro de uma UTI, período que eu entrava de manhã, de tarde, da noite e à noite na UTI 3 vezes o dia. Nós acampamos dentro do hospital, ficamos 86 dias acampados lá, toda a família acompanhando, todos para e passo dela. Previsão do médico, ela daria alta, nós fomos lá, organizamos, eu fui para minha casa, organizei todo um leito na minha casa, mandei desinfectar tudo, levei equipamento, ela saiu para o quarto, no quarto ela teve um problema, voltou novamente para a UTI e, infelizmente, nessa última infecção ela não conseguiu resistir, foi a óbito. Mas o que eu percebia dentro das UTIs? É que o cidadão, nós temos na traqueia uns cílios que inibem um pouco a entrada de bactéria. Mas quando esse cidadão tá entubado, aquele tubo ali vira uma gangorra bactéria que vai lá direto no pulmão. Se a pessoa não fizer uma higienização correta, uma higienização bucal correta, gera muita bactéria. Às vezes tem uma restauração aberta, ou quando tem um foco de infecção na boca, que vai parar no pulmão. O que eu percebia no período que ela estava lá? Nós precisamos contratar um profissional, um bucomaxilo, para fazer a higienização, para reduzir esse alto índice de infecção que ela pegava e voltava, né? Daí, pegava e voltava. E depois que ela faleceu, eu falei, eu vou criar uma lei para que a gente tenha a presença desse profissional. Muitas vezes os planos não cobrem, muitas vezes a família não consegue contratar. E foi o que nós fizemos. Criamos uma lei determinando que os hospitais tenham na sua UTI a presença desse profissional que sabe fazer a higienização correta, né, do paciente entubado. Com isso, nós tivemos na pandemia uma redução de 65% de mortes por infecção pulmonar gerada dentro das UTIs. E aí
gerou uma matéria aqui, veio fantástico, veio aqui para saber por que tinha reduzido isso. E aí foi por causa da presença desse profissional, isso gerou uma matéria de fantástico. Descobri o autor da lei, nos procuraram, e essa lei, os colegas parlamentares do Brasil começaram a ligar para cá, pegar a lei e aprovar nos seus estados. Então, uma lei que surgiu comigo na dor e que virou uma referência hoje para o Brasil, a presença desse profissional de odontologia dentro das UTIs. É assim que a gente vai legislando, criando oportunidades, buscando aquilo que a gente pode dar retorno para as pessoas. Mais uma vez, de uma dor, o senhor salva várias vidas, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante é que o governo do estado, ele nunca, há muito tempo, ele não transitava bem com o município de Campo Grande, o município não conseguia recurso e tal. E eu vejo que a atuação do senhor, até pelo fato da esposa do senhor ser a prefeita de Campo Grande, mudou isso. Depois de 16 anos, hoje, o governo do estado começou a ter uma atuação mais efetiva em Campo Grande. Eu sei que muito disso é por conta do trabalho que o senhor tem feito na Assembleia Legislativa. O senhor acha que ainda dá para melhorar? E como que funciona essa parceria hoje do governo do estado com o município de Campo Grande, tendo em vista que Campo Grande tem 35% da população do estado ou alguma coisa próximo disso? Otávio, quando a Adriane assumiu, eu falei para ela, Adriane, o parlamentar, ele toca o mandato dele com as suas emendas. Quando ele leva a emenda para o município, ele quer pelo menos entregar esse recurso, ele quer ser validado, né? Que digam que é a emenda dele, que é ele que está lá fazendo, faça um registro, uma foto, né? E você precisa quebrar esse paradigma. A bancada federal não coloca mais emenda em Campo Grande, tem uma briga política em cima disso, assim como a briga do governo, às vezes o prefeito de um partido, o governo de outro, e não tem essa aproximação. Muito embora nós somos no segundo turno contra tudo e contra todos, inclusive contra o candidato do governo, no segundo turno o governo com ela. E o que a Adriane fez? Ela falou, então eu vou correr atrás disso. Ela foi com o governo, falou, ó, nós precisamos traçar uma meta para Campo Grande, caminhamos juntos, foi em Brasília, visitou todos os parlamentares, discutiu, falou, independente de sigla partidária, todos vocês têm voto em Campo Grande, e eu preciso de ajuda de vocês, eu preciso do apoio de vocês. Foi assim que a bancada entendeu em poder ajudar a Adriane, o deputado Agoberto, que é o líder da bancada, aproximou bastante isso, conseguiu viabilizar recursos junto com a bancada para atender Campo Grande. O governo do estado vai pautando isso, tem feito origens em Campo Grande, para quebrar justamente esse paradigma, né? A gente não vive mandato por causa de sigla partidária. A gente defende as bandeiras, os propósitos, mas o foco todo é trabalhar para as pessoas e pelas pessoas. E essa tem sido a gestão da prefeita Adriane, preocupada em dar retorno para as pessoas, independente de que partido que o parlamentar seja, ela vai validar, ela vai fazer. E eu me lembro que o ex-deputado Tio Trutz colocou um recurso que era para fazer uma praça, uma infraestrutura num bairro. Ela fez questão de levar lá, diz, olha, isso aqui está saindo porque o recurso do deputado Tio Trutz que colocou e fez, e está executando. Então isso é uma gestão para as pessoas, isso é uma gestão de colocar, né? Agora é difícil você validar daqueles que não colocam, né? Tem pessoas que não têm foco de poder ajudar Campo Grande. Tem pessoas que veio disputar a eleição de Campo Grande, foi deputado, teve oportunidade, colocou uma merreca de recursos em Campo Grande. Quer dizer, se você tem projeto para disputar ser prefeito de Campo Grande, ajuda enquanto você tem oportunidade. Por que não faz? Não é verdade? É verdade. Então, depois vem com o discurso, não, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Então, são tudo falácias. As pessoas têm muitas falácias, né, de fazer. É igual ser deputado. Hoje, todos os deputados estaduais têm voto em Campo Grande. Mas você vê que é difícil coloca uma entidade aqui, uma entidade lá. Ah, mas não vou colocar no município porque o deputado Lídio é o marido da prefeita. O que tem a ver uma coisa com outra? Aqui é uma gestão do município para atender as pessoas, a demanda das pessoas, né? E aqui está 1/3 do eleitorado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, todos têm voto em Campo Grande. Todos buscam voto em Campo Grande e não vão investir em Campo Grande? Essa é a questão. Então ajuda a entidade, ajuda uma coisa aqui, mas não ajuda a gestão do município para poder resolver os problemas que é da população. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, quanto a isso, deputado, que eu percebo, os candidatos do interior, eles têm voto em Campo Grande, só que as emendas são destinadas somente para o interior.
E os candidatos aqui de Campo Grande que colocam emenda aqui em Campo Grande, igual o senhor falou, o senhor coloca muita coisa ali no Cone Sul, colocou em Corumbá, que não é uma cidade onde o senhor tinha raiz política, coloca aqui também em Campo Grande, é o que mais coloca. Eles vêm para cá, levam o voto do campograndense, só que na hora de destinar o dinheiro, eles colocam só na cidade de origem. Então, na verdade, o maior prejudicado é a população de Campo Grande, porque vota no pessoal que está do interior, mas não tem o retorno depois através das emendas do deputado estadual, né? É exatamente isso. E a visão que eles precisam ter é que Campo Grande demanda um gargalo muito forte do interior do estado. Sim. Né? Principalmente na saúde, né? Já é, né? As pessoas já sabem disso, que hoje Campo Grande tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, mas que nós temos 1.600.000 cartões SUS emitidos aqui. Ou seja, a demanda é muito grande. Esses dias que estavam um problema sazonal aí de gripe, questão pulmonar, né? Campo Grande tem 220 leitos nas UPAs e CRS. Né? 211 estava ocupado. E aí, o que mais dava era que 39 era do interior do estado. Mas, deputado, pode fechar as portas, não aceitar do interior? Não, não pode. Né? A saúde é universalizada e ela não pode chegar e falar, não vou receber. Mas as pessoas vêm. E por que vêm? Porque, às vezes, a pessoa do interior tem um parente aqui, ela vem para Campo Grande, fica na casa do parente, emite um cartão SUS com o endereço de Campo Grande, ela vai numa unidade de saúde de Campo Grande, ela é atendida aqui com um profissional de Campo Grande, ele emite ali, por exemplo, uma receita num papel timbrado da CESAL, aqui de Campo Grande, a pessoa não vai pegar aquela receita e vai voltar lá no município dela para ir pegar a medicação. Não, ela vai na farmácia de Campo Grande. E aí eu te pergunto, você acha que o dinheiro de Campo Grande, que é dos munícipes de Campo Grande, consegue manter toda a população do estado? Claro que não. Não é, essa é a injustiça. E aí vem sempre, porque falta medicação, porque não tem medicação. Porque não consegue. Não tem gestor público que vai entrar, que vai conseguir pagar essa conta, se não tiver dinheiro do governo federal, dinheiro do governo do estado, que aumente essa demanda, que ajude a diminuir essa demanda e que ajude o município de Campo Grande. Sim. Campo Grande, por exemplo, o que é o constitucional de você gastar 15% na saúde? Campo Grande gastou ano passado 33% na saúde. Por quê? Porque é um investimento altíssimo para atender as pessoas. E aí, a grande maioria que vem é do interior do estado. Porque se você ficar só com Campo Grande, não tenho dúvida que o que compra é suficiente para atender. Mas tem uma demanda. Mas descer a conta, eu não sou contra. Eu acabei de dizer, a saúde é universalizada e precisa ser atendido. O que precisa é nós, a classe política, termos um olhar diferente para Campo Grande também. De saber não só levar recursos para o interior do estado, mas poder investir também em Campo Grande. Poder ajudar aqui para amenizar essas demandas que vêm do interior, onde ele também é votado lá no interior, que são bases deles. Esse é o grande problema, o grande gargalo que a gente tem hoje em poder atender e poder facilitar as coisas. Show de bola. Deputado, sei que o dia do senhor é corrido. Vou fazer um bate-bola rápido aqui com o senhor, com algumas perguntas que eu acho que é interessante o seu eleitor e quem está assistindo aí conhecer. Como é o Lídio dentro de casa? Um pai bem presente, um esposo dedicado e sou um verdadeiro homem que resolve os problemas de casa. Tá? Eu não terceirizo. Eu enfrento, resolvo e sou muito presente. O senhor é mais rigoroso ou mais coração mole com os seus filhos, o Matheus e o Bruno? Não, sou coração mais maciozão, tal, com os meus filhos. Não sou... E o que o senhor não mais... sou o que o meu pai era comigo, não. Não sou o que o meu pai era, não. Só que assim, meu pai era uma pessoa muito séria e às vezes quando eu falo sério com ele, eles ficam tudo assustados, né? Mas não sou... Meu pai batia na gente, eu não sou de bater nos meus filhos, sou de conversar. E o que os seus filhos mais cobram do senhor e depois o que o senhor mais cobra dos seus filhos? Os meus filhos não me cobram, né? Sei se eles têm experiência de me cobrar, eu sou muito presente, converso demais com eles, né? E o que eu cobro deles é que tudo que eles forem fazer, que eles se dediquem para fazer, em tudo. Busca a profissão, certo, que eles queiram, mas que sejam profissionais dedicados. Eu acho que aquilo que você... sempre as pessoas dizem assim, o mercado está saturado disso, o mercado está saturado daquilo. Eu falo que o mercado nunca está saturado
para o bom profissional. Se você se dedicar em ser um bom profissional, nunca vai estar saturado. E por isso que eu cobro deles exatamente isso. Tem alguma coisa que poucas pessoas sabem do senhor? Não, poucas pessoas sabem. Não Alguma que coisa não. que é só interna, assim, dentro de casa, que é interessante, assim, da turma saber? Nada? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum. Tem um churrasco Não tenho nada. meio diferente, que eu já vi umas fotos lá. Não tem um churrasco meio diferente lá? Tem, eu faço churrasco diferente. Eu faço um churrasco chamado peneirada. Foi uma coisa que eu aprendi em Dourados, a gente morava em Dourados, e aí eu faço aqui, as pessoas se impressionam. É um jeito diferente de assar carne, é um jeito que fica bom, e eu gosto de fazer. Então, É uma peneira mesmo? daí o Matheus vai lá e ele joga esses vídeos aí eu fazendo, e as pessoas geram, quando é que eu vou conhecer isso? Como é que eu vou comer uma peneirada? É na peneira mesmo, aquela peneira de fazer de mamona, que são as malhas dela é maior, né? Eu faço na peneira. Né? Mas vou chamar você lá para você conhecer a peneirada. Eu quero conhecer uma hora esse churrasco. E o que o senhor gosta de fazer quando o senhor não está trabalhando? Quando não estou trabalhando? A minha casa é meu porto seguro. Né? Estar em casa, estar com meus filhos, estar com a Adriane é tudo que eu posso. E quando eu tenho uma oportunidade de sair, nem que for ali, né, for visitar Palmeira, Piraputanga, visitar aqui no estado, ir para um município aqui com a família, para mim é essencial. Sou apaixonado em viajar com a família e dirigindo de carro. E qual foi o maior orgulho que o senhor sentiu na vida até hoje? O maior orgulho? Quando eu fui pai, né? Acho que tudo um homem sonha ser pai, e meu maior desejo era ser pai. Assim, eu venho de uma família grande, onde meu irmão caçula pulou na frente e foi pai antes de mim. Então eu tinha a preocupação do meu pai morrer e não conhecer meu filho. Então, o dia que o Matheus nasceu, dentro do centro cirúrgico, eu liguei pro meu pai, fiz ele ouvir o choro do Matheus, falei, nasceu seu neto. E assim que o médico liberou para Adriane viajar com o Matheus, eu fui para Iguatemi, e quando eu cheguei, apresentei, meu pai pegou o Matheus com as duas mãos, levantou e disse, esse é o neto que me faltava. Aquilo para mim foi a maior emoção e maior orgulho poder entregar meu filho pro meu pai. Legal. E se o senhor pudesse voltar aos 9 anos, lá em Iguatemi, quando o senhor começou a trabalhar, o que o senhor falaria para aquele menino? Vai nessa tua toada, sendo uma pessoa séria, honrada, honesta, temente a Deus, com Deus na frente, que tudo vai dar certo na sua vida. Eu colho os frutos exatamente disso. A Bíblia diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, um mandamento com promessa de termos os dias prolongados. Eu vejo hoje a bênção dos meus filhos sobre a minha família e os meus filhos, porque eu nunca desonrei os meus pais. Eu nunca levantei a voz para minha mãe, para o meu pai, eu nunca desonrei eles. Então eu vejo hoje a bênção sobre a minha família por ter cumprido esse mandamento. Se daqui a 20 anos alguém falar Lídio Lopes, o que o senhor gostaria que essa pessoa dissesse? Segue ele, vai firme, se espelha nele, porque vai valer a pena. Eu não tenho nada, Otávio, que me envergonhe da minha vida, da minha história, do meu passado e daquilo onde Deus tem me colocado. Eu falo que imagina, voltando ao meu passado, um menino de 9 anos de idade, começou como engraxate, que foi pichador, que foi carregador de pó de serra, que participa de uma das menores assembleias legislativas do país, só são 24. Conversando com assembleias que tem 90 e poucos deputados, 100 deputados, num colegiado de 1.059 deputados. Eu consegui presidir a nossa instituição, que é a UNALI, e através dessa instituição eu ia representar os parlamentares brasileiros em 10 países, e nesses países eu fazer fala em todas as casas legislativas, e depois ir para algumas delas nos Estados Unidos, fazer falas nessas casas, e aí depois representá-los na ONU, fazer uma fala na ONU parlamentares, só Deus para fazer isso. E quando eu chego lá na porta da ONU, Deus fala comigo, né? Olha de onde eu te tirei e aonde eu te coloquei. Então, para isso, foi uma maior surpresa na minha vida. Eu nunca imaginou, por mais que eu imaginasse o maior sonho que pudesse fazer, jamais imaginaria que eu poderia estar lá um dia na ONU. Então, eu falo que de onde Deus me tirou e aonde Deus me levou,
ele realmente me deu uma grande oportunidade. E essa oportunidade eu retribuo servindo e fazendo pelas pessoas. Bom, agora nós vamos para o fechamento aqui do nosso programa de hoje. Eu gostaria de saber, o senhor está caminhando para mais uma eleição agora. O que motiva o senhor a continuar? É justamente a oportunidade de fazer pelas pessoas, de fazer para as pessoas. Quando você consegue realizar, você consegue fazer uma lei que dá retorno para as pessoas, uma lei que salva vidas, uma lei que dá resultado, né? Isso te encanta. Mas quando você consegue, na prática, ver a aplicação dela, ou quando você consegue estender as mãos e ajudar alguém, você vê que vale a pena tudo isso para correr atrás e buscar a oportunidade. E é essa oportunidade que eu estou colocando meu nome novamente, a pressão da população do Mato Grosso do Sul. Se entenderem que eu tenho serviço prestado, que eu me dedico a fazer para as pessoas, quero poder voltar, quero poder estar na Assembleia Legislativa e servir Mato Grosso do Sul, servir as pessoas. Eu me dedico para isso, eu procuro de todas as formas, por isso que eu rodo Mato Grosso do Sul, por isso que eu conheço os municípios, sou presente nos municípios, para me dedicar em servir o meu Estado. Se as pessoas entenderem, e se eu também entender que nada disso mais vale a pena, eu largo mão, vou voltar para o meu trabalho, onde eu sou concursado, e tocar minha vida com tranquilidade. Esse é o meu foco, é o meu desejo de continuar servindo o meu Estado. Agora, para a gente finalizar aqui, uma curiosidade minha. Hoje o senhor tem um grupo político muito forte em Campo Grande. A gente costuma dizer até que o senhor furou uma bolha, né? O senhor é um líder de um grupo que hoje tem a prefeita de Campo Grande, o senhor deputado de 4º mandato, o senhor é presidente de um partido que hoje se tornou forte em Campo Grande, e muita gente começou a falar que o senhor seria candidato a deputado federal, candidato a senador, vice-governador. Por que a opção de continuar com o mandato de deputado estadual? É porque as pessoas me perguntam, você vai deputado federal? Eu falo que eu não tenho foco para deputado federal. Eu não me identifico com a Câmara Federal, de ser mais um naqueles 513 deputados. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto é que eu sou muito focado na minha família, na minha esposa e nos meus filhos. Brasília te distancia demais disso. Se você parar para analisar, são poucos parlamentares que foram para Brasília e que voltaram com a vida conjugal, com a família intacta. Muitos voltaram com as famílias destruídas. Sim. E muitos estão sentindo o peso disso tudo. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não desejo isso para a minha vida e nem para a minha família. Minha família é meu porto seguro, minha família é meu maior patrimônio, minha família é meu maior foco. Então, aqui no estado, eu corro, se eu tenho que ir lá, como sábado eu fiz 3 municípios, rodei por 3 municípios, fui em Costa Rica, fui em Paraíso das Águas, né, passei por Camapuã e voltei para casa para poder dormir, para dar um cheiro na esposa, para dar um beijo nos meus filhos. Essa é a minha regra. Às vezes eu saio daqui de Campo Grande às 15 horas da tarde, vou lá em Mundo Novo, participo de um evento lá às 20, quando é às 20 horas, quando é às 22, 23 horas eu saio de volta, até mesmo meia-noite saio de volta, quando é 4, 5 horas da manhã eu estou em casa, mas venho para dar um beijo nos meus filhos, dar um cheiro à minha esposa. É assim que eu vejo a vida, é assim que eu pago o preço de rodar para o Mato Grosso do Sul. Então, esse é o meu desejo de continuar como deputado estadual. Show de bola, deputado. Agradeço muito a presença do senhor aqui. De Engraxate a deputado estadual. Do limão, fez uma limonada. Hoje aqui com o nosso deputado estadual, Lídio Lopes. Deputado, muito obrigado pela presença. Conta comigo sempre, viu? Obrigado, Otávio. Um abraço.